Boa noite, amigos e seguidores do Facebook. Estou aqui com o meu 18º entrevistado, prefeito Caio Aoki, tá? Queria agradecer, Caio, a oportunidade aí de você ter vindo aqui para esclarecer. Vou fazer aqui as 12 perguntas, tá? Se você quiser deixar alguma mensagem aí, pode começar aí, Caio. Bom, boa noite, Matheus. Boa noite a todos que acompanham aí pelas redes sociais. Nosso querido amigo Matheus Pedro, né? Realmente uma pessoa popular, uma pessoa amiga. Já há um bom tempo, né, Matheus, que a gente está tentando conciliar as agendas. Infelizmente, devido à correria de final de ano, o início com a pandemia que foi preocupante, mas graças a Deus a gente já praticamente pode dizer que superou, né? Tive Covid, várias coisas infelizmente impediram, mas eu falei que um dia ia dar certo e graças a Deus esse dia chegou. A oportunidade de estar aqui com o Matheus, e parabenizar já você, Matheus, né, por essa iniciativa, por esse trabalho de levar informação à população. E realmente eu, como homem público, né, como prefeito, no cargo que estou, né, nos próximos aí quase 3 anos, né, com certeza estamos à disposição para esclarecer tudo o que for de dúvida da nossa população, que a gente realmente não tem nada a esconder, e sim muito trabalho aí para mostrar. Então tá bom. Vou falar dos patrocinadores primeiro aqui, depois a gente começa, beleza, Caio? Beleza. Queria agradecer a Construserve da minha amiga Eliane, meu muito obrigado. Auto Escape Carijóis, do meu grande amigo Mumu. Móveis União, Danilo Toso. Chique Bazar, do meu amigo assessor Caetano, meu muito obrigado. Atacadão Pet, do meu amigo Soró. Diego Saia também, muito obrigado. Boteco do Preto, RL Bis, do meu grande amigo Padeiro. Motoboy Jato, do meu amigo Papel. Kleber Plenos, barbearia, meu muito obrigado. Conveniência Dom Dom, do meu grande amigo Aquil. Espaço Mulher, da minha amiga Vera. Rodrigo Designs, que fez esse banner. Lance Certo, meu grande amigo Anderson Salgado. Pizza Trem, do meu amigo Mário. Basic, polpas de fruta, da minha amiga Daiane. Digão, Bitorneiras. Dr. Carlos Henrique. KM Módulos do Bruno. Renato Figueiredo, Escola Beach Tênis aí, com o espaço também aqui da FADAP, onde a gente está fazendo, meu muito obrigado. Renan Silveiro, Vidraçaria Aimorés, meu grande amigo César. Borracharia Tabajaras, meu grande amigo Juninho Newton. Rede Drogão Popular, meu grande amigo Bidi. Paula Oliveira, da cidade de Arco-Íris, minha grande amiga aí também. A Cervejaria Burger, do meu grande amigo Juliano. Estilo Hair, Roberto Rodrigues. Espetinhos do Gordão, Rodrigão. MSC do Kel. E Pizzaria Bom Gosto, da minha grande amiga Iris. E Rangers, do Júlio. E do Joia, Escritório Delta. Vamos lá, vamos começar aí as 12 perguntas, né, Caio? Isso aí, Matheus. E vamos que vamos aí. Vamos lá. Caio Aoki, fale sobre sua vida, origem, formação e como entrou na política. Bom, Matheus, eu nasci em Tupã, né, em 11 de fevereiro de 1991. Meus pais moravam aqui, eram casados. Depois, quando eu tinha 2 anos de idade, eles se separaram. E com isso eu fui junto com a minha mãe materna para a cidade de Arco-Íris, cidade vizinha aqui, onde moram meus avós até hoje. Lá eu fiquei parte da minha infância, até por volta dos 10 anos. Quando eu tinha 11 anos, retornei a Tupã por conta dos estudos, né? A minha família toda acreditava que aqui em Tupã eu teria oportunidades melhores de estudo. Comecei a estudar aqui em Tupã, aqui participei de vários clubes de prestação de serviços da minha juventude, fui vereador mirim pela minha escola e entrei nas faculdades FACAT, cursando administração, fui presidente do centro acadêmico. E eu desde pequeno, Matheus, desde que, pra você ter noção, quando eu queria aprender a escrever, quando eu era pequeno, tinha meus 5, 6 anos, eu queria aprender a escrever logo para poder copiar o nome dos partidos políticos na televisão. Então eu tinha realmente um fascínio pela questão política
já desde pequeno. E quando eu tinha 20 anos, em 2012, fui candidato a vereador naquela eleição, fui o mais jovem dos 150 candidatos e fui o segundo mais bem votado, né? E da minha coligação à época, que era um grupo da morte, o primeiro suplente nosso teve 719 votos por fora, eu fui o mais bem votado, com 1.099 votos. Assumi a vereança, depois tivemos 4 anos como vereador, vim como candidato a vice, 2 anos depois tive que assumir a prefeitura e em 2020 agora fui candidato à reeleição e graças a Deus e com a força e a confiança da nossa população tive a alegria, né, de ser conduzido mais uma vez ao cargo de prefeito, né, com mais de 22 mil votos, enfim, uma experiência muito importante e que graças a Deus a gente tem trabalhado já há um bom tempo. Eu vejo você falar da sua avó, né? Fala um pouco dela aí para o pessoal ver também aí. Eu tive o privilégio, Matheus, de ser criado por 4 avós, né? Eu fui criado a minha infância lá junto com a minha mãe, dos 2 anos até meus 10 anos, com a minha avó de Arco-Íris, a dona Zefa, meu avô de Arco-Íris, Julinho, inclusive estive almoçando com eles hoje lá, né, junto com a minha mãe. E depois eu vim para Tupã. E quando eu vim para Tupã, a minha avó japonesa e meu avô, eles moravam próximo à Facate, que é onde eu ia estudar ali no Coque. Então quando eu vim para estudar lá, como eles moravam próximos, eu mudei junto com eles. E fui criado também pelo meu avô e pela minha avó japonesa, Sunichiro Aoki, Kazuka Aoki. Então eu tive realmente um privilégio muito grande, agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter tido todas as pessoas, né, meu pai, minha mãe e meus avós em especial, que sempre realmente me deram todo o apoio, todo incentivo. Até quando eu fui ser candidato a vereador, eu lembro que minha avó me falou, é muito novo, tinha um certo receio, mas era preocupação, mas quando eu fui candidato mesmo, vestiram a camisa e sempre me apoiaram, sempre me incentivaram nos meus sonhos, nos meus projetos, e com certeza essa minha família é a minha base, é o que me sustenta até hoje. Isso, então vamos lá. Vamos lá, Caetano, eu agradeço aí, tá, Caetano? Você vai estar aí, tá? Assessorando as perguntas aí, o intuito, tá? É que as pessoas também, né, estando presente aí, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta, tá bom, Caio? Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Primeira pergunta. Já existem 2 ações de inquérito sendo da promotoria em relação à criação de cargos comissionados. Isso traz uma imagem negativa para a sua gestão. Por que foi feita essa criação? Bom, realmente, Matheus, quando a gente fala numa questão de cargos comissionados, a população, do modo geral, em especial no Brasil, tem realmente uma rejeição muito grande. E eu sei disso, né? Eu acredito que isso é notório quando a gente vê pelas redes sociais. Por quê? Ao longo da história, né, nós tivemos a questão de cargos comissionados como cabide de emprego. E é isso que não pode acontecer, é isso que eu abomino e é isso que eu não vou deixar acontecer em hipótese alguma. Então, com certeza, traz uma questão da rejeição? Traz uma questão da rejeição, sim, tenho ciência disso. Porém, a gente precisa sempre, numa gestão, ter pessoas de confiança para poder gerir cargos estratégicos da cidade. Em todas as gestões que tivemos aí ao longo dos anos, se a gente pegar os últimos projetos de criação de cargos, foram mais de 200 cargos que tinham nas gestões passadas. O professor Valdemir, o professor Manuel Gaspar, enfim, do qual eu mesmo vi, né, e todo mundo sabe. Nós tivemos, né, quando assumi a prefeitura em 2019, tinha cerca de 58 cargos em comissão. E tinha um processo na justiça, não lembro, enfim, a situação total, que caíram, né, praticamente todos, sobraram apenas 13 cargos. E quando eu assumi a prefeitura, primeiro que eu reduzi o número de secretarias, né, reduzi para 13 secretários, fiz de maneira enxuta, juntei obras, trânsito e planejamento em uma só, que é até hoje, juntei cultura e turismo, tirei o secretário de juventude, que eu achei que não era uma pasta que tinha necessidade de ter uma secretaria de juventude naquele momento, enfim, e reduzi para aquilo lá. Nós tínhamos apenas 13 cargos. Dos 13 cargos, eu só troquei apenas um. Os demais são pessoas praticamente essenciais dentro da administração que não tem como cada setor se indispor. Vou citar um exemplo. Daqui próximo, nós estamos na FADAP, o Ed, que trabalha no laboratório, ele é cargo de comissão, mas é um cargo que trabalha. A gente pôde ver realmente na pandemia que ele ficava tarde da noite, madrugada dentro, sábado, domingo, final de semana, se matando no laboratório para que a gente pudesse conseguir os resultados. Ele é um dos 13 cargos que nós tínhamos, mas eram insuficientes. E quando eu fiz a junção de secretarias, que nem o almoxerifado se transformou em um monstro, onde antes se tinha 2, 3 secretarias, apenas uma. Chamei para ser secretário uma pessoa de carreira, o Valentim, está há mais de 20 anos na prefeitura, ele assumiu
a secretaria, uma secretaria muito grande. E em gestões passadas, né, tanto do seu Manuel quanto do professor Valdemir, tinha-se bastante cargos de confiança. Mas cargos, é lógico, que tem que trabalhar. E por isso conseguia-se fazer vários projetos, várias manutenções, enfim, ao longo dos anos. Eu queria fazer uma reestruturação, não tinha como naquele momento, porque a nossa folha de pagamento estava estourando 54%. Tivemos que fazer gestão, conseguir realmente equilibrar, cortar hora extra, enfim, e graças a Deus a gente reduziu. Hoje, o nosso gasto pessoal está em 46%. E naquela época não tinha como. Entrou o ano 2020, ano eleitoral, não tem como, existem muitas regras que impedem em certos momentos de fazer essa reestruturação. Em 2021, depois que eu assumi que eu queria fazer a reestruturação no ano passado, nós tínhamos a Lei 173, que é uma lei do presidente Bolsonaro que proibia a criação de qualquer tipo de cargo, na verdade, ocupasse os cargos. Por quê? Porque não podia gerar despesa pessoal. Então, no final do ano, a gente criou para que nesse ano de 2022 fossem ocupados, mas ocupados com responsabilidade. Nós pegamos, Matheus, e fizemos em todas as secretarias uma estrutura, né, que é base, onde nós pegamos modelos de outras cidades, até cidades do mesmo porte de Tupã, em onde tinha o secretário, um adjunto, que é como se fosse um vice-secretário, um chefe de gabinete da secretaria, para poder realmente, o secretário está lá, ele não tem uma pessoa de confiança para poder redigir ofício, trabalhar, poder fazer as coisas. Então foi criada uma estrutura base em cada secretaria. Aí eu falo, pô, Caio, é muito, pode ser realmente que seja muito, porém, desde que aprovamos no final de dezembro, aí em janeiro teve a ação do Pena, né, depois de uma semana caiu. Desde então até agora, Matheus, eu só fiz a nomeação de chefe de gabinete de um cargo, de subsecretário de apenas 3 e de secretário adjunto de apenas 2. Ou seja, dos 104 até agora eu só nomeei 6. Por quê? Precaução, é lógico que a gente precisa analisando os currículos, analisando cada um. Foi a primeira vez na história de Tupã que nós criamos com exigência técnica e exigência de nível superior. Isso nunca teve antes. Ou seja, realmente a pessoa precisa estar qualificada para ocupar aquele cargo. Um exemplo, o Valentim de Jéssica, está um monstro da secretaria dele. Ele que cuida da parte de zeladoria da cidade, limpeza, iluminação, tudo. Trânsito, são temas delicados. E o Valentim, como secretário, ele tem que estar pensando grande, vendo os grandes projetos da nossa cidade. Ele não tem que ficar indo lá, vendo se está pintando a sinalização correta, enfim, o instruindo como tem que ser. Ele precisa de auxiliares. E é por isso que lá nós criamos subsecretaria de trânsito, que o ex-policial militar Renato aceitou o desafio de estar conosco, subsecretaria de obras, que o Ailton Nascimento, filho do Zé, que tem empreiteiro, trabalhava na Facate, um cara extremamente dedicado, está ajudando muito, aceitou ser sub de obras, ainda teria sub de planejamento, assessor especial lá dentro e o secretário adjunto. Eu falo para o Valentim, por favor, vamos conseguir, que nem nós começamos ontem a equipe de iluminação, entrou 4 caminhões, precisava mapear a cidade, dividir, porque tinha mais de 1000 pontos, dividir certinho, bairro por bairro, para poder facilitar a equipe que está trabalhando agora. Né? O Valentim ficou lá, ele secretário, ficou desde manhã das 8 horas da manhã até 2 horas da tarde para entregar para as equipes, porque ele realmente, às vezes falta um pouco mais de braço para ele nesse sentido. Então, eu falei para ele, Valentim, me nomeie um sub de planejamento, algum arquiteto, algum engenheiro, me nomeie algum assessor especial, que o cargo é de 4 a 5 mil reais, ele não consegue achar até agora. Eu pedindo para ele ir atrás, ele não consegue achar um profissional, um arquiteto, um engenheiro que aceite por esse salário assumir essa responsabilidade. Então não é fácil. Que nem eu vejo Nilton Carrara, desenvolvimento econômico da nossa cidade, empresário extremamente dedicado. Ele fala, Caio, eu em vez de às vezes estar correndo atrás, de conversar com o empresário, de ver desenvolvimento, eu tenho que ficar eu aqui redigindo o ofício, fazendo as coisas. Ele precisa ter uma pessoa de confiança ali junto com ele. Estou pedindo paciência para que ele possa analisar, enfim, e assim cada secretaria que tem necessidade, ou seja, o cara assume uma secretaria, uma pasta da saúde, como é o caso do Miguel, uma pasta da educação, como é o caso do Valdir, ele não tem direito de trazer um assessor de confiança para trabalhar junto com ele, né? Então, quando eu montei meu gabinete naquela oportunidade, meu secretário de governo foi o César, que era diretor do Recursos Humanos, eu trouxe ele, o Cezinha. Minha secretária, eu busquei a Fran da Educação, pessoas competentes, nós temos muitos funcionários muito competentes. Então, os 104 cargos criados, primeiro, 10% por lei é obrigatório ser de funcionário efetivo, então já cai para 90 e pouco, não é 104. Desses 90 e pouco, eu não tenho a pretensão, como eu disse várias vezes em janeiro, de fazer de maneira por 100 pessoas. Né? Muita gente fala, não está dando para dar um reajuste porque tem 100 comissionados. Mentira. Nós só nomeamos, inclusive a Patrícia é secretária de junta, ela é funcionária de carreira, está conosco, enfim, nomeamos poucos ainda, é lógico que a gente tem que ter responsabilidade. Então, é lógico que traz eleição, traz pelo histórico, só que o que eu realmente falo para todas as pessoas, a gente precisa realmente ter confiança, e o que eu garanto para vocês é que nós não vamos colocar cabide, porque um funcionário comissionado, às vezes,
se você pôr na ponta do lápis, você não pode pagar hora extra para cargo comissionado, você não pode pagar adicional, não pode pagar insalubridade, nada disso. Só que ele tem que trabalhar todo momento. Acaba sendo realmente um custo até menor quando você vai ver, né? Então, nós criamos sim, mas eu acredito que temos que ter responsabilidade com esses cargos, né? E é isso que a gente está fazendo, discutindo cada setor, cada área que precisa, aos poucos, para a gente poder realmente ver aquilo que cada secretário tem como necessidade. Beleza. Tem alguma, Caetano? Agora você vê aí, tá? Para depois eu puxar a segunda pergunta, se tem alguma aí, tá? Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, pode chamar você. Um prazer estar aqui. Obrigado, com você. E muito se comentou na cidade sobre um terreno que a prefeitura comprou no final da Imorés, ao lado do campo do beisebol. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre esse terreno, o que vai ser construído. Bom, Caetano, nós não aqui, lógico, mas já dei várias entrevistas, a gente explicou de maneira tranquila. Por quê? Quando chegou no final do ano passado, a gente precisava desenvolver algumas questões da situação da educação. Por quê? Nós precisávamos de novos espaços, principalmente pela questão que nós estamos implantando na cidade. Os alunos e pais das escolas Thiago Leandro, José Mares, João Geraldo Iori já estão vendo, né? E logo José Mares também, perdão, Mário Covas, vão poder ver a implantação do projeto de tempo integral, onde as crianças vão ficar em um período estudando, o outro período tendo uma série de atividades, né, com o professor Ricardo Amado, o professor Valdir trabalhou muito para poder fazer isso. Então, a gente está dando espaço para que realmente a gente consiga fazer com que todas as escolas se tornem, que é o objetivo de governo, que é algo que eu falei há muito tempo. Nós cogitamos, a princípio, Pedro, 3 possibilidades. A primeira era desapropriar e comprar a ISEFAP, o prédio. A segunda era o Dom Bosco, quando eu ocupei lá do Covid, a gente viu aquela imensidão, um lugar muito bom. E a terceira possibilidade era a compra de um terreno para começar tudo do zero, né? E depois das avaliações, isso ficou realmente bem restrito, porque a gente não divulgava, porque senão gira especulação, né? O valor vai lá para cima. Então, a gente estava cogitando essas possibilidades. O Dom Bosco, apesar de ser uma localização muito boa, um espaço muito grande, aquele prédio está muito antigo, só que você adequar de AVCB, tirar tudo que tem de madeira lá, seria um gasto muito grande que a prefeitura não conseguiria. Outra coisa seria também a ZEFAP. A ZEFAP também, infelizmente, não tem adequação de AVCB, ia ter que gastar muito em cima, ou seja, a gente conseguir fazer a adequação daquilo que o projeto precisa com os alunos não daria certo. Então, a terceira proposta foi por todos, né, ali do corpo técnico, de comprar um novo local para fazer realmente um novo investimento. Então, nós começamos a analisar possibilidades de áreas. E lá, o que foi o fator primordial de ser naquela região, que é uma região onde a área acaba sendo mais cara. Foi o fato que entra junto conosco a vontade de fazer com que o nosso Instituto Federal, que atualmente atende cerca de 400 alunos de ensino médio técnico, enfim, se transforme no chamado antigamente de campus pleno. Ou seja, passar de atuais 20 professores, se não me engano, para 70 professores, com 40 funcionários de nível federal, e com isso a gente ter mais de 1000 alunos e transformar praticamente uma universidade, o que traz uma riqueza para a cidade muito grande, né? Só de profissional é mais de 1 milhão por mês de salário, né, que viria do governo federal para cá. E para poder realmente fazer esse Instituto Federal se tornar isso, Caetano, nós precisaríamos fazer o quê? Tirar de lá a Escola Nossa Senhora de Fátima, que está lá, onde atende aí cerca de 400 crianças, se eu não me engano, e também a Secretaria Municipal de Educação, o Almoxarifado e Pátio dos ônibus que estão lá. Então, quando a gente foi ver mudar uma escola, nós não podemos pegar uma escola da Zona Oeste, que está naquela região, e levar para outra região da cidade. Teria que ser naquela região. E ali foi o local mais próximo. Nós pedimos na época o Valentim fazer a avaliação, o Valentim nomear, e foi nomeada uma comissão, um engenheiro, um arquiteto, um oficial de atividades administrativas da prefeitura. Ele fez o levantamento com se não me engano, 3 imobiliárias da cidade, as 3 mais nomeadas da cidade, fez esse orçamento, fez uma previsão, enfim, gerou-se muita discussão por conta do valor. Eu entendo quem realmente discutiu, porque eu, quando vi o valor, assustei, falei assim, tem certeza que é isso? Só que quando a gente fala de um terreno de 43 mil metros quadrados, naquela região próxima ao Universitário, ao Morumbi, realmente é um valor diferenciado. Então, na época eu lembro que o Valentim me explicou assim, falou, Caio, se hoje o proprietário daquele terreno quiser, não precisa gastar nada, porque ali já tem rua, já tem água, já tem luz, já tem infraestrutura total. Ele consegue abrir pelo menos 15 terrenos na parte de baixo, 15 terrenos na parte de cima, deixar os espaços para futuramente abrir ruas e fazer o loteamento interno.
Só aí ele já consegue fazer 30 lotes. Se você pegar o valor, médio, se eu não me engano, foi de 160 mil, um lote lá, que a gente sabe que é mais, mas o valor médio lá foi calculado no terreno de 250 metros quadrados, como 160 mil, pegou um valor médio ali do loteamento, enfim, já seria, se eu não me engano, cerca de quase 4 milhões de reais. Né? Só isso, sem o proprietário precisar fazer esforço nenhum. Aí eles fizeram o cálculo do que sobrou na parte interna, ele fazendo todo o loteamento, vendendo esse loteamento, o que gastaria de infraestrutura, o que seria descontado de lucro imobiliário das empreiteiras que venderia, enfim, aí daria mais 2 milhões e alguma coisa, que deu 7 milhões e 900 mil, foi o valor que foi avaliado, do qual não participo, são três profissionais concursados, efetivos, que fazem a avaliação, e esse foi feita a avaliação. Depois, inclusive, até fizeram algumas contas, né? Porque você pega 43 mil metros quadrados, né, de um terreno. Então, 43 mil metros. Você divide por 250 metros quadrados, dá 172. Mas é lógico, nós vamos descontar, não é? Geralmente é 40% da área se usa para infraestrutura, rua, guia, calçada. Vamos descontar 50%, dividido por 2, daria 86 lotes. Se a gente fizer a média de 160 mil, nós estamos falando de 13 milhões 760 mil que custaria, que poderia render um lote desse. Então, quando fala do valor, assusta realmente, mas foram feitas todas as avaliações, enfim, tudo à disposição para quem quiser ver, né? E na época, no final do ano, a gente precisava realmente fazer para atingir os 25% da educação que obrigatoriamente, por lei, o município tem que gastar. Final do ano teve um aumento de arrecadação, com isso não tinha-se praticamente onde gastar, mas é lógico, nós queríamos gastar em algo que fosse viável pensando a longo prazo, pensando realmente no futuro da educação. Porque o que a gente quer? Montar 2 núcleos, né, para atender o tempo integral. Um nessa zona oeste da nossa cidade, que vai ser ali, naquele terreno ali na Imorés, e outro na zona leste da nossa cidade, que nós estamos terminando a reforma ali do Nova Tupã, um ginásio vai ter pista de atletismo, campo de futebol, quadro em tamanho oficial, e ao lado do Thiago Leandro também já tem um projeto de ampliação, fazer piscina aquecida, enfim, 2 núcleos. Lá atende as escolas da zona leste da nossa cidade, e o outro da zona oeste atende as demais escolas de centro, zona sul e demais bairros da nossa cidade. Assim, a gente vai ter uma educação excelente. Então, tentei resumir um pouco o que realmente foi, mas é realmente uma situação que muita gente indaga, mas enfim, foi tudo feito de maneira legal, correta e está à disposição de quem quiser para avaliar tudo isso. Inclusive, mandou esse projeto para a Câmara, que foi votado, analisado todos os documentos. Sim. Ok? Tá. Então vamos lá, para a segunda pergunta, tá? Com a relação a postos de combustível, por que o Executivo, juntamente com o Legislativo, não revogam uma lei municipal que proíbe a vinda de cooperativas ou hipermercados com posto de combustível, derrubando assim o preço do combustível em nossa cidade, favorecendo sim a população? Vou explicar a tua pergunta. A pergunta é o seguinte: nós temos uma lei em Tupã, essa lei ela proíbe que seja construído postos de combustível menos de 200 metros de supermercados, igrejas e uma infinidade de coisas. É uma lei que eu realmente, particularmente, eu sou contra. Isso eu já conversei com alguns vereadores, já expus essa opinião. Uma lei que foi aprovada há anos atrás, né, pela Câmara Municipal, que foi sancionada na época pelo prefeito Seu Manuel, saudoso Manuel Gaspar, em que proibia, né? No caso, a justificativa da lei é para que evitasse aglomerações e coisas desse sentido. Então, ou seja, não pode construir um posto de combustível perto do supermercado, perto de igreja, perto de escola, coisas desse sentido. Essa discussão já vem há um certo tempo. No ano passado já começou essa discussão dentro da Câmara, onde nós tivemos o vereador PH e Paulo Henrique e o Chigueiro protocolaram, só que com não só essa situação, mas também com horário de comércio e várias outras coisas. Começou a discussão, eu falei do meu sentido, eu também acho que essa lei deveria ser tirada, porque a gente vê um monte de lugar onde se abre junto posto de combustível Sim. com o supermercado. E isso, onde foi feito, barateia o preço do combustível. Não é uma lógica exata, mas a gente acredita que isso pode acontecer. Então, eu particularmente sou totalmente favorável à retirada dessa lei. E, curiosamente, nos últimos meses aí, tiveram uma discussão, né?
O vereador Paulo Henrique Puxiqueiro defendem essas alterações. Nós tínhamos também outros vereadores, que é o vereador Ribeirão tem um posicionamento, Marcão tem outro posicionamento, enfim. E curiosamente, há cerca de 15 dias atrás, os vereadores começaram a querer discutir essa situação. Foi aí que eu marquei uma reunião, né, onde chamei todos os líderes da Câmara, porque todos os momentos que a gente tem discussão, que a gente tem dúvida, eu chamo todo mundo para conversar. Muita gente fala assim, por que não tem briga? A gente não tem que ter briga, a gente tem que procurar ter consenso, buscar o melhor caminho para a nossa cidade. É isso que eu sempre defendi, sempre foi meu perfil. Chamei todo mundo e falei, gente, tem essa lei, o meu posicionamento, eu sou favorável a tirar. Tem vereadores que defendem atirar parcialmente, tem vereadores que defendem que tem que se deixar, enfim, cada um tem um posicionamento. O que ficou discutido nessa reunião junto com as lideranças? Que seria apresentada uma minuta de uma proposta, porque tem a questão do comércio, mas até os vereadores Paulo Henrique e o Chiqueiro falaram que abriam mão de discutir a questão do comércio para definir essa questão e poder acabar com isso. Né? Por quê? Nós estamos construindo um hipercenter ali próximo a um posto. Né? Muitos falam que a lei inversa não tem problema. Você construir o mercado depois do posto tem problema. O problema é construir o posto perto do mercado. Enfim, até para tirar qualquer tipo de dúvida, eu acredito que o caminho realmente seja a extinção dessa lei. Eu acredito que seja isso. A Câmara está discutindo, a Câmara já tem um projeto nesse sentido, discutindo esses dois vereadores, e a gente quer que eles busquem um consenso. A Câmara busca um consenso. Se a Câmara realmente buscar um consenso e votar, com certeza eu vou sancionar, né, a retirada dessa lei. Então, é uma lei realmente que eu particularmente, Caio, acredito que tem que ser retirada, principalmente por Tupã ser uma instância turística, né, a gente tem que ter certas flexibilidades que eu acho que é importante para o nosso desenvolvimento. Sim. Vamos lá, Caio. Mauro Valarino. Boa noite. Chama-me 12, programa de respeito, onde os seguidores têm a voz. Parabéns aos envolvidos. Sucesso sempre. Obrigado. Vamos lá. Tem alguma pergunta aí? O André Cosini. Parabéns pelo esclarecimento prestado, prefeito. Obrigado. Pode ir? Então tá bom. Vamos aí para a terceira pergunta aí. Ô Caio, quantos milhões foram injetados na Santa Casa de Tupã desde o início da sua gestão? Repasse da prefeituras e emendas. Na sua visão, a administração da Santa Casa não deveria sofrer uma mudança, já que são constantes as queixas por parte de paciente, funcionários daquele local? Bom, Matheus, boa pergunta. Né? A Santa Casa Misericórdia Tupã, eu digo com toda certeza que é lógico que tem suas dificuldades, tem os seus problemas. Eu sempre falo em vários discursos até. Tem 3 lugares que tem muitos problemas: prefeitura, fórum e hospital. Só que o pior deles, com certeza, é o hospital. Porque o hospital está tratando com vida, está tratando realmente com as pessoas e requer realmente muitos cuidados. A gente, é lógico que toda a reclamação, ela realmente precisa ser ouvida, precisa buscar-se uma solução. Porém, Matheus, a respeito, vamos lá, dividir, a respeito dos repasses de recursos, né, nós tínhamos aí, ano após ano, que foi, e eu acredito que nesses últimos 2 anos e meio, né, que eu estou à frente da prefeitura, nós aumentamos e muito o repasse. Era em torno de 1.200.000, 1.300.000, e eu acredito que no ano passado, no ano retrasado, foi algo em torno de 2 milhões, tá? Um pouco mais, um pouco menos, cada ano que a gente aumentou. Por quê? Primeiro que eu busquei regularizar várias situações quando assumi a administração. Que nem logo quando assumi, nós tínhamos uma situação muito difícil, que o pronto-socorro da Santa Casa estava fechado. E eu lembro que isso era o desespero do momento. Por quê? A cidade vivia uma epidemia de dengue, a UPA tinha 9 horas de fila de espera. Eu falei, gente, a gente precisa ter uma segunda porta de atendimento à população. Chamamos a Santa Casa para conversar. Eu lembro que foram 2 dias intensos de reunião. Chamamos a Irmandade, chamamos a administração do hospital, os vereadores foram juntos. E aí que nós falamos, o que vocês precisam para abrir a porta do pronto-socorro? Falei, Caio, que retornem, né, o repasse para a subvenção do médico. Por quê? A Santa Casa recebia a subvenção de auxílio ao pronto-socorro, que é para fazer o quê? Atender urgência e emergência, um resgate, para a população poder entender, que é infarto, coisas nesse sentido, coisas de urgência. O segundo médico que se tinha antes, o repasse, em outubro do ano anterior, de 2018, né, na antiga gestão, ele foi cortado por uma questão, enfim, não vou entrar ao mérito agora, mas por uma questão, não sei se
da questão de economia, da questão de controle, da questão de referência, porque muitas cidades funcionam assim, tá? O hospital é só urgência e emergência e referencia tudo para o UPA, aquilo que é mais urgente que vai para o hospital. Um fim de organização. Só que, naquele momento que a gente vivia, eu chamei a Santa Casa e falei, olha, não tem jeito, a gente precisa abrir a porta desse pronto-socorro. E falaram, nós precisamos que tenha mais um médico, porque com um médico só, a gente atende urgência e emergência. Eu não posso abrir a porta do pronto-socorro sem um segundo médico dentro. E aí que a gente discutiu a questão dos valores, na época um médico custaria 30 mil reais por mês, que é milão plantão, né? E nós mandamos para a Câmara de Convenção, aprovaram por urgência, e em poucos dias a gente conseguiu realmente abrir. Por quê? Não é mágica, a questão foi financeira. Então a Prefeitura conseguiu fazer esse aporte. Nós, é lógico, a questão da vida e da saúde era primordial, e depois disso nós regularizamos vários pagamentos, Matheus. Nós tínhamos, por exemplo, o programa Pró Santa Casa. A Santa Casa recebe cerca de 1 milhão e 800 a 2 milhões do Estado para poder realmente ter o seu custeio. A obrigação é que o município dê uma contrapartida de 30%. Que acho que nem chegava a 30%, só sei que o valor por ano dava 300 mil, ou seja, cerca de 25 mil por mês para a Prefeitura. A Prefeitura não pagava isso desde 2008, e a Santa Casa tinha o risco de perder esse recurso. Regularizamos o Pró Santa Casa, conseguimos fazer com que a Santa Casa recebesse, depois de mais de 10 anos que estava tentando receber, passando várias gestões, e a Santa Casa teve tranquilidade para receber os seus recursos. Enfim, nós regularizamos os pagamentos, mantivemos o pagamento de convenção em dia, e a Santa Casa hoje Tupã, é lógico que muita gente reclama, que eu digo, todas as reclamações a gente tem que analisar, mas a gente também tem que pensar e tem que analisar todos os pontos, né? Em tudo que a gente vê, a gente tem que ver os casos bons e os casos ruins. E eu acredito que a gestão da Santa Casa é uma excelente gestão. Agora vai falar, pô, Caio, mas é que você não teve nenhuma situação, já tive várias situações diversas, mas não é essa situação. O que eu digo é da administração. Nós não precisamos ir muito longe, Matheus, para ver como que acontece com a maioria dos hospitais filantrópicos do país. Não precisa ir longe. Só vim aqui onde funcionava o antigo São Francisco, onde, infelizmente, não conseguiu se administrar, entrou-se em dívida, faliu e fechou um hospital. Fechou a porta de um hospital. Olha o nível que nós chegamos. Ou seja, e enquanto isso, a Santa Casa, graças a Deus, conseguiu manter a sua administração. A Santa Casa, nos últimos 2 anos, conseguiu pagar o 13º adiantado os funcionários sem precisar fazer empréstimo. Nos anos anteriores, a Santa Casa tinha que recorrer a empréstimo para poder pagar o 13º em dezembro. E está conseguindo por quê? Está tendo sim boa gestão. O que nós precisamos para melhorar é uma questão que vai lá de cima, que é a questão da tabela SUS, que não tem reajuste há muito tempo. Ou seja, um valor que se pagava uma cirurgia há 15 anos atrás é o mesmo valor que se paga hoje. Médico não quer fazer, enfim, acaba tendo uma série de situações difíceis. Então, ou seja, essa situação que afeta os hospitais é uma situação que a gente tem que brigar em outros níveis, até porque a gestão é estadual, o Estado que repassa o recurso para a Santa Casa. A Santa Casa, né, através do provedor Claudinês, através da Irmandade, que são pessoas, são homens que trabalharam muito na nossa sociedade, a grande sua maioria senhores, ex-juiz, enfim, temos ex-promotores, que se dedicam muito de maneira voluntária, pelo contrário, pagam por mês para fazer parte da Irmandade e ajudam a Santa Casa. Então, a administração da Santa Casa, ela realmente tem uma seriedade muito grande. Nós não temos denúncias de desvio de recursos, enfim, de compras superfaturadas que existem em vários hospitais, país afora. Então, a administração é séria. Precisa melhorar muita coisa? Precisa, mas isso é nível federal e outra. A gente tem que saber realmente reconhecer aquilo que nós temos. Porque muito pior é a gente dizer assim, nós estamos fechando o hospital. E o que aconteceu e um trauma que nós vivemos. Que graças a Deus, a gente está com o São Francisco praticamente reaberto. Porque hoje funciona assim. Isso vai ser um legado positivo que a pandemia trouxe para a gente. Porque quando a gente teve a questão da pandemia, a gente queria abrir o São Francisco, foi um plano que toda a equipe de saúde nós fez de combate à Covid, queria reabrir o São Francisco, para atender lá os casos de Covid. Levamos até a Diretoria Regional de Saúde. Quando a gente chegou lá, a Diretoria Regional de Saúde, lá na época estava o secretário de Saúde, que era o Dr. César, estava o Laércio, estava a Rosângela Odel, enfim, todos os técnicos falaram assim, como vocês vão abrir um hospital qual é o principal exame que precisa se fazer num cara que está cometido pela Covid, que está entubado? Tomografia. Lá não tem tomógrafo. Como é que vocês vão fazer? Um tomógrafo novo? Mais de R$1 milhão. Então, onde tem o tomógrafo? Na Santa Casa. Então, ou seja, a DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde, determinou que a gente tinha que montar lá a Covid, onde tinha os aparelhos necessários para poder fazer todo o acompanhamento. Senão a gente internava o pessoal do São Francisco
Aí ia ter que ficar levando o pessoal lá para Santa Casa, cruzando a cidade, trazendo de volta para poder fazer os exames e acompanhar. Não podia fazer isso. Então, por conta disso, precisava fazer na Santa Casa. Quando precisou fazer na Santa Casa, Mateus, o que aconteceu? A gente precisou desocupar ela da pediatria e da maternidade. Para onde foi levado? Foi levado tudo para o São Francisco. E aí nós praticamente reabrimos aquele hospital, onde fiz um decreto determinando que tinha que ser feito lá. Nós ajudamos a Santa Casa na questão da reforma, enfim, pintura nova. Aí levamos a maternidade, pediatria, foi a questão de atendimento ambulatorial, de ortopedia, enfim. Agora foi banco de sangue, enfim. Aquele local está se transformando novamente no atendimento. É como se o hospital tivesse vida novamente por conta de toda a situação que a gente viveu. E lá está sendo chamado hoje de Santa Casa 2 ou Santa Casa Centro. Então, ou seja, com uma gestão unificada, nós vamos ter os 2 prédios servindo a saúde da nossa população. Então, isso vai ser até uma situação, um legado positivo, né? Que a pandemia vai deixar para a nossa cidade. Nós vamos ter o prédio do Antigo São Francisco, já estamos com ele funcionando para a nossa população em alguns atendimentos e algumas especialidades. Ô Caio, antes de você... eu vou falar um pouco aqui também. Eu tive, há uns 2, 3 meses atrás, passei uma cirurgia do rim, né? Me deu cólica de rim, eu precisei fazer. Cara, eu fiquei 3 horas esperando, entendeu? Para conseguir um leito para mim ficar lá em cima. Então, cara, o que acontece? Tem muita coisa sobrecarregada ali, é o que você falou, entendeu? Tem o São Francisco aqui, entendeu? E lá na Santa Casa. Então, cara, eu precisei... Eu não estava aguentando, estava precisando fazer a cirurgia, eu precisei comunicar um amigo meu para a Unimed, você entendeu? É uma coisa complicada, sabe, Caio? As coisas, quando você está lá, você chega, você vê aquilo ali, é muito difícil, você entendeu? Imagina. Paulo, tem muita coisa para melhorar, mas é que a gente tem que saber realmente ver toda a situação. Por exemplo, muita gente reclama às vezes do médico plantonista, só que precisava do médico plantonista melhor. Só que, Mateus, os médicos que aceitam fazer o plantão, os médicos que já têm nome, que já estão especialistas, eles não querem fazer plantão para ficar 12 horas, né, num pronto-socorro. Eles já têm os consultórios dele. Infelizmente, são aqueles que acabaram de se formar que vão para a porta dos pronto-socorros e acabam tendo algumas situações difíceis que a gente enfrenta. E infelizmente, a gente fala assim, não pega esse não, vai ficar sem ninguém, você vai ficar sem médico. Então, tem situações realmente que são difíceis, que a gente precisa melhorar, precisa dar todo o respaldo, enfim, e a gente precisa mesmo cobrar, inclusive, né, o que a gente cobra, porque a Santa Casa ela tem a gestão particular, ela tem a gestão estadual. O município que a gente faz é para dar todo o suporte e apoio, senão o hospital não consegue andar, senão o hospital fecha as portas. E por isso que eu dobrei praticamente os repasses enquanto município para a Santa Casa. Era 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, foi para uma média de 2 milhões de reais nesses últimos 2 anos, e a gente sempre procura socorrer a Santa Casa, porque não tem jeito, né? Não importa se é rico, se é pobre, quem quer que seja, infartou, vai precisar da nossa Santa Casa. Então, por isso que a gente precisa dar esse respaldo, precisa dar esse apoio. A gente tem que entender que todos os procedimentos são feitos lá, Mateus, até da sua cirurgia, a Santa Casa recebe quase nada para isso. Porque a tabela SUS do governo federal é uma tabela vergonhosa. E eu pago muito caro pelo meu Unimed por mês, né? Entendeu? Tá bom, vamos. Diego Mazete Machado, parabéns, Caio. Temos que apoiar a Santa Casa, não podemos perder mais um hospital, como já aconteceu em outras gestões. Exatamente. A Cléia Zerbeto está perguntando por que a cidade de Tupã tem o imposto mais caro da região. Na verdade, a questão do imposto, Pedro, é um negócio que vem já há vários anos, tiveram reajustes, né? Na época, eu não sei se foi na época do seu Manuel, no mandato anterior, depois do segundo mandato teve algumas taxas que teve alteração. Porém, desde que eu assumi, e nos últimos anos, nós não tivemos nenhum aumento. O aumento que vem acontecendo é automático, é a correção tributária que acontece na maioria das cidades. Porém, isso é uma situação, Caetano, que vem ao longo dos anos, né? E que a gente vai comprometendo o orçamento. Agora, não tem como a gente, até por responsabilidade, dizer que não vou cobrar, que não vou... responsabilidade fiscal, que eu digo que o município tem que ter, né? Não vou aceitar tal imposto, enfim. O planejamento da cidade de hoje é feito com base naquilo que ela arrecada. Então, nós realmente temos uma cidade com um imposto elevado, mas também temos, né, uma cidade com 100% de água de esgoto tratada, coisa que outras cidades não têm, enfim, uma série de infinidade, uma cidade planejada que muitas não têm. Então, é uma situação difícil? É uma situação difícil, porém, que se vem ao longo dos anos, que não é de agora.
Tá, ô Caio, deixa eu só. Quantos milhões foram injetados na Santa Casa até hoje? Você fala do quê? Do município? Do município, isso. Ó, o município porque tem assim, uma média por ano. Porque vem capengando, você sabe, tá difícil, mas quanto que veio por ano injetado aí na Santa Casa? Ou da parte do município. Do estado município, eu não sei, isso. emendas deputados eu não sei. Certo. Da parte do município eu lembro que era em torno de 1.300.000, alguma coisa nesse sentido. Isso anterior a 19, tá? E depois que a gente sumiu, tá? Se eu não me engano, 2020 foi algo de 1.800.000. No ano passado foi cerca de 2 milhões, 2 milhões e pouco, tá nessa média. Sim, entendi. Tem alguma pergunta aí, Caetano, que eu vou para a quarta. O Elton Moreira. Parabéns, Caio. Falar é fácil, mas ninguém vê os tomos, somente os golos. Parabéns pela administração. Tá na cabeça e no coração. Obrigado. Pode ir? Então tá bom. Vamos lá, para a quarta pergunta, Caio. O presidente oficializou um reajuste linear de 33% aos professores da educação básica. O Fundep irá disponibilizar 19 milhões ao município para ser usado como pagamento dos professores, sem contar que 25% que é dever do município. A lei federal será cumprida? Bom, nós tivemos uma portaria, né, que reajustou o piso nacional do professor em 33%. É uma situação que a gente está tendo a discussão no país inteiro. A grande maioria das cidades tem realmente falado, olha, a gente não consegue cumprir, não é por querer, é questão de legislação. Essa discussão, Matheus, a gente tem tido junto com os professores. Inclusive, na última sexta-feira eu recebi uma comissão de diretores e professores, onde a gente falou a respeito. Isso aí a gente tem que dividir em duas situações, né? Primeiro, nós estamos na negociação com os sindicatos servidores, né? Nós temos aí propostas que nós fizemos, propostas que eles fizeram, enfim, eu queria aprovar o quanto antes. Se a gente já tivesse aprovado, esse aumento já estava dado, porque pela lei municipal, o reajuste do servidor, a data base em Tupã é a partir de 1º de abril. Eu queria até fazer antes para realmente dar o reajuste antes, mas não está sendo possível, enfim, e assim que aprovarmos, a gente quer poder dar o reajuste do servidor. Só que nessa discussão com o servidor, existem várias propostas, né? Propostas de que se dê 10%, propostas que se dê um valor, enfim, enquanto a gente não bate o martelo, qual será o reajuste, porque os professores estão nesse bolo, qual será o reajuste, a gente não consegue ter a noção exata do impacto que isso vai dar, e com o impacto que isso vai dar, quanto a gente vai conseguir realmente fazer com que o professor possa receber. Eu disse já várias vezes, em várias entrevistas, minha mãe é professora, minha irmã é professora. Então, eu realmente sei do carinho, do amor que eu tenho por todos os profissionais de educação e os professores em especial, né? E o que for possível a gente fazer, nós vamos estar estudando junto com essa comissão, mas primeiro a gente precisa vencer a negociação com o sindicato para que depois a gente veja esse percentual. Porque tem uma infinidade de situações, a gente tem que ver também o teto que a gente tem de gasto, né, na lei de responsabilidade, enfim, uma série de coisas que aí a gente vai poder realmente definir. Resumindo, eu acredito realmente que é importante, os 33%, existem até vários profissionais que acham realmente difícil fazer de maneira linear, mas a gente tem que pensar. Eu acho que a valorização do professor, eu poderia muito bem, eu até foi me recomendado mandar uma lei só para completar aquele que não recebe o valor, né? Só que fica injusto também perante aqueles que já estão há um bom tempo trabalhando e atingindo esse valor. Então a gente tem que procurar dar um reconhecimento, dar um valor para todos os professores do magistério. Mas esse estudo a gente vai conseguir fazer, apresentar e propor para os professores assim que decida a discussão com o sindicato dos trabalhadores. Sim. Eu vi também um líder, né, indo na Câmara, né, os professores indo lá pedindo, sim, né? Sim. Né? Então, isso é importante. Importante, né? Tem alguma coisa aí, Caetano? Eu vi um negócio aqui do Itamar sobre artes da cidade aí. Você quer... O Itamar, aguenta a mão aí que ele vai... O Itamar está perguntando, em relação à cultura, por que não fazer mais escultura pela cidade? Locais como o Country Club e outros. Por que não dar oportunidade aos artistas da cidade? Temos que fazer jus ao título de estância turística. Eu tenho vários projetos e parabéns pela entrevista. Deus abençoe a todos. Realmente, nós temos inclusive uma escultura do próprio Itamar, que fica ali em frente ao Paço Municipal, né, logo à Praça da Bandeira.
inclusive até divulgamos no material escolar, né, o trabalho feito. É algo importante, né, para a gente propor junto à cultura, para que a gente possa realmente estar discutindo, tá vendo os locais que podem ser. O Country Club, para quem não sabe ainda, nós estamos em plena reforma, em plena revitalização, os quiosques sendo construídos. A gente quer poder entregar a revitalização daquele lugar, se transformar num balneário realmente para toda a nossa cidade, seria realmente um local adequado, né? Então é importante conversar junto, com o Luiz Carlos, agora que é o subsecretário de Cultura, que está liderando a parte de cultura, para que a gente possa analisar essas situações. Eu vi realmente lá, ele fez um leão, em um índio, e o leão, frequentemente, tem crianças lá, pai e mãe, levando para tirar foto, ficou muito bacana. Eu também, quando eu era motoboy, Caio, eu vejo muita dificuldade também em poste, cara, sabe? Você não enxerga. E o Tamar fazia um bom trabalho, não sei por que parou isso, entendeu? Então você vai numa rua de noite, Caio, você não enxerga, cara. Você não enxerga, entendeu? Eu queria que você explicasse um pouco se vai ter isso, se vai voltar, entendeu? Porque fica difícil até pra você ver, né? Entendeu? As letras no poste acabou, não tem mais visibilidade sobre isso daí, entendeu? Fica difícil, né? Não, sim. Essa licitação nós íamos fazer até no ano retrasado, mas eu acredito que nesse ano nós vamos fazer para poder revitalizar boa parte que infelizmente está apagada. Beleza. A Thelma Tulim. Importante esclarecer a população. Parabéns, Caio. Está sempre à disposição para responder os questionamentos. Com certeza, né? É importante a gente se colocar à disposição. Caio, a população aqui tem muita gente assistindo, tá? Eu queria que você falasse um pouco mais do Country Club, que todo mundo está perguntando. Bom, o Country Club é o seguinte... Vai ter um loteamento, estão falando que vai ter um loteamento lá para cima. Isso é uma segunda etapa, né? Primeiro a gente está procurando revitalizar. Nós tínhamos, na época, quando eu assumi, a gente tinha dois recursos, né? De 2015 e 2016, que seriam destinados para poder fazer a Avenida Tamoios, né? Certo. Teve uma discussão muito grande, né, porque tinha os favoráveis, os contrários, e eu lembro que a primeira viagem que eu fiz depois que eu assumi a prefeitura foi a São Paulo, no turismo, para discutir esse recurso, porque Tupã, por ser instância turística, todo ano recebe de 2 a 3 milhões para investimento em infraestrutura do turismo. Só nesses anos anteriores, agora com a pandemia, que foi cortado praticamente os valores. Porém, nós tínhamos esses dois valores, 2015 e 2016. Quando eu assumi, o DAD, né, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, falou o seguinte, já fazem mais de, eu não lembro quanto tempo fazia, que é desde 2013, se não me engano, o projeto que foi mudando os recursos, todo esse tempo e até agora vocês nem abriram licitação. Não foi aberto porque entrava discussão entre a sociedade, entre os comerciantes, entre aqueles que eram favoráveis e contrários à reforma de toda a Avenida Tamoio e a revitalização que vinha desde a época do seu Manuel. Um recurso que está muito antigo, vocês perderam o recurso, não tem mais o que fazer, foi perdido. Né? O de 2016, como ainda estava dentro do prazo, eu falei assim, não, esse recurso ainda não faz 5 anos, porque depois de 5 anos, para você entender, Matheus, passou 5 anos, encerra-se a dotação orçamentária, perde o recurso perante o Estado. Então, o de 2016, na época, não fazia 5 anos. Então, eu falei, não, esse recurso eu não aceito que perca. E o recurso seria destinado originalmente para o CAUT. Foi aí que nós batemos o pé e nós queríamos de volta para o CAUT. Depois de muita luta, tinha uma ata de uma reunião do pessoal lá do Estado falando de remanejamento de recursos até 5 anos. Eu peguei essa ata, bati em cima, a gente recuperou esse dinheiro. Recuperou, fez a licitação e agora a empresa está tocando. Ou seja, nós vamos revitalizar todos os quiosques, toda aquela parte em volta da lagoa da prefeitura. Temos um segundo recurso do turismo, de cerca de 500 mil do ano passado, que nós vamos destinar para revitalizar as piscinas do Country Club e a gente quer poder transformar no balneário municipal. Aí existe uma outra área que não vai ser contemplada pela reforma, que nós temos indicação na Câmara de Vereadores, enfim, que sugeriram a questão da gente fazer esses loteamentos. Mas eu acho que tem que ser um passo de cada vez, a gente querer fazer tudo não vai conseguir. Né? Então, primeiro a gente quer concluir toda essa reforma para depois pensar, e aí se vai fazer licitação, se uma empresa vai tocar, enfim, é uma outra discussão. Primeiro é revitalizar aquele lugar, que graças a Deus está dando certo, mas a gente pede a colaboração da população. Né? Infelizmente tivemos aí roubo de tijolos, tivemos depredação de algo que já foi construído, enfim, a gente precisa realmente dar compreensão do carinho da população àquele lugar para que realmente possa servir todo mundo. Ok. Tem alguma pergunta aí? Pode fazer a próxima. Vamos lá, para a quinta pergunta aí. Caio, como está hoje a contratação de caminhões
compactadores para coleta de lixo. Qual o valor que está sendo pago por caminhão? É viável ou seria melhor adquirir veículos próprios? A destinação do lixo de Tupã está sendo feita de que forma e como é pago? Bom, o problema do lixo, Matheus, quando a gente assumiu a administração, nós estávamos num problema muito sério. Primeiro, por causa do aterro. Um aterro que era para ter mais tempo de vida útil, né, devido, se não me engano, teve vários mutirões da dengue, jogaram muita coisa no aterro, acabou com a vida útil do nosso aterro, que era para durar por vários anos, se encerrou. Quando eu assumi, a CETESB veio e falou: ó, o aterro nosso vai ter no máximo 6 meses de vida. Vocês vão ter que dar a destinação correta para o lixo. É uma questão ambiental, onde, de maneira nenhuma, nenhum município pode se cumprir. Quando chegou nessa situação, a gente pensou em várias situações. Primeiro, comprar um local e fazer uma nova célula. E o segundo ponto, que a empresa de Quatá veio, nós temos uma usina, temos a Revitar, né, que recebe todo o lixo da região, inclusive, recebe de Assis, recebia de Marília, agora eles montaram lá, né, uma nova célula, um novo aterro para poder receber esse lixo, recebe da cidade de Passos, enfim, uma afinidade de cidades. E aí, na época eles falaram que iriam montar uma estação de transbordo em Tupã, ou seja, iam ter uma unidade deles aqui, a gente colocava o lixo lá e eles levavam até essa, não é usina que fala, esse aterro deles particular para poder fazer a destinação final, né? Então essa foi a proposta que foi encaminhada. Por quê? Porque seria realmente muito mais prático e barato a prefeitura destinar no local, a empresa vai e dá toda a destinação, porque o aterro, quando você vai montar um aterro, ele é muito caro na questão não só de fazer, mas também que você tem que ficar por mais de 20 anos tomando conta dele, como é o caso do nosso aterro que nós temos atualmente aí, que a gente está fazendo o encerramento dele. Então, Matheus, quando assumi, que foram várias perguntas distintas, mas eu vou tentar separar. Tá. Caminhão de lixo. Quando eu assumi, nós tínhamos, se não me engano, 3 caminhões alugados, a 15 mil por mês cada um, e esses caminhões, a prefeitura tinha que dar o combustível, né, o motorista e a manutenção desse caminhão. A ideia inicial era até realmente comprar 3 caminhões financiados, só que nós tínhamos vários dilemas. O primeiro dilema era a questão se existia uma possibilidade, hoje ela já está mais afastada, a possibilidade da gente terceirizar o lixo, né? Terceirizar parte do lixo, né? Porque o próprio Secretaria do Meio Ambiente sempre reclamava muito da questão de falta de funcionários, a gente pensava em pegar, por exemplo, a Zona Leste e terceirizar. Se a gente fosse terceirizar, a gente não tinha por que ter caminhão próprio. O que ia fazer com o caminhão se uma empresa terceirizada que ia tocar parte deles? Então, a gente fez uma nova licitação. E, Matheus, a licitação ela foi muito melhor do que a gente esperava. Por quê? Primeiro, que nós tiramos a questão de que a manutenção do caminhão seja por parte do município. Hoje, com a nova licitação que nós temos em 2020, cada caminhão custa de aluguel por mês R$10 mil. Um caminhão novo desse custa em torno de R$550 mil, compactador de lixo. E toda a manutenção é por conta da empresa. A prefeitura só abastece e dá ao motorista. Então, ou seja, a gente tem que ter, esse caminhão tem que ter no mínimo 5 anos de uso. Então, ou seja, a gente tem caminhões cada vez mais novos, por uma parcela de R$10 mil por mês, comparado ao valor do investimento, né, realmente é um valor muito baixo se você comparar a todas as outras cidades. Valores novos desse mesmo caminhão, dessa mesma situação, você pode pesquisar em outras cidades, é em torno de R$18 mil a locação. A nossa licitação foi uma licitação muito bem sucedida, a empresa ganhou. Então hoje nós temos 3 caminhões, em torno de R$10 mil cada um, onde a empresa tem que dar toda a manutenção. Antes era R$15 mil por mês e que dava manutenção à prefeitura. Sobre o aterro, nós tivemos essa dificuldade, o aterro estava se encerrando, aí nós pensávamos que nós iríamos fazer o transbordo, a empresa desistiu da ideia do transbordo e a própria prefeitura de Tupã está fazendo esse transbordo. Nós fizemos uma licitação e, se eu não me engano, é 200 e... é que eu soubesse antes, eu queria ver o valor exato, tá? Mas é em torno de R$240, R$250 a tonelada com transporte. Ou seja, a empresa vem, pega aqui onde nós estamos fazendo o transbordo, leva e dá toda a destinação final do lixo, né, que é coletado em Tupã. Esse é o valor e é o valor de licitação, ou seja, vem a concorrência e a gente é obrigatório a fazer isso. A discussão hoje que nós estamos tentando montar uma estação de transbordo. Se continua nesse método ou se compensa fazer uma nova célula. Para fazer uma nova célula, a gente precisa de uma nova área, né? A gente
queria ampliar lá mesmo, teve uma movimentação de toda a vizinhança contra fazer lá. Enfim, você vai fazer em outra região, que região da cidade vai querer um novo aterro, um novo lixo? Né? Então, tem situações que a terceirização ela acaba sendo melhor, porque uma máquina, quando a gente tem que arrumar no caminhão, é muito caro, uma esteira, tudo. Então, tem situações que a gente tem que pôr na ponta do lápis, né? Hoje tem se tornado mais viável isso, mas a gente, com o transbordo que a gente achou que não teria esse custo, né? Não sei se você está entendendo, mas é que são muitas situações técnicas, né? Que a empresa lá de Quatá ia montar aqui, ó, ia montar um local para a gente entregar o lixo e ela se virava. Ela falou que não vai fazer mais isso. Por quê? Porque todas as cidades já estão levando para ela, então ela não teve interesse em montar mais aqui. Então nós estamos tendo que mandar para lá, assim como as outras cidades estão fazendo. Então quando ela falou isso, a gente pensou em realmente montar uma nova célula. Agora nós estamos analisando junto com o seu Zé Vinagre, junto com o Dr. JJ, enfim, toda essa situação do que de fato nós vamos fazer. O que precisa e que não pode deixar de ter é uma destinação correta. A destinação correta do lixo, ela está acontecendo, ou seja, a gente está cumprindo com todas as questões ambientais do município de Tupã. Agora, se nós vamos ter o nosso aterro próprio ou se vai continuar mandando, é a decisão que nós estamos agora encarando, né, que a princípio a gente chegou até a pensar em fazer uma nova célula, depois a gente pensou na questão do transbordo que eles fariam, mas nós estamos tendo o nosso transbordo, enfim, é uma situação difícil, mas que graças a Deus está sendo bem controlado. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta, é verdade que tem um caminhão da prefeitura quebrado há quase 6 meses no almoxerifado com motor fundido, caminhão de lixo? Eu acredito que deve ter um, mas eu não sei se é da prefeitura, Matheus. Inclusive, não é pago ele por meses. Eu não sei se é o da prefeitura em si, mas eu sei que nós temos... Você não tem... Oi? Você não tem essa Eu não tenho a informação precisa. Eu sei que teve uma situação, teve um caminhão da empresa, a empresa não mandou outro, e que inclusive foi descontado no pagamento. Agora, eu não sei se foi questões de alguns dias, eu não sei se foi questão realmente desses 6 meses, do que se trata de maneira correta. Entendi. Quer falar aí? Pode continuar? Vamos lá, então, para a 6ª pergunta aí. Vamos chamar no 12 também, Caetano? Ué, tem olha o tanto de... Quantos comentários já tem aí? O povo tá falando, vamos chamar. Tem muita gente assistindo, tem muita gente comentando, mas eu vou deixar para você fazer as perguntas que já está selecionado. Então tá bom, o próximo você manda aí. Você chama no 12 ou não? Chama no 12. Não, eu falei 200, não é não. É 160 e poucos reais, tá? É, o quê? A tonelada. A tonelada. 200 não, é 160. Teve alguma empresa que... Não, quem ganhou foi o aterro aqui de Quatá. A empresa vem, faz a destinação final, enfim, assim como é de várias cidades que eu falei. Sim. A cidade de Assis põe aqui em Quatá também. A cidade de Bastos também coloca em Quatá. Mas esse valor de 165 é com o transporte já. Né? Não é? Se fosse só o lixo em si, seria até mais baixo um pouco. Porém, com todo esse transporte que exige, é 165. Eu falei 200, não é 200 não. Cara, só voltando no assunto, complementando do caminhão que está quebrado no almoxerifado. Esse caminhão, ele está sendo pago ou não? Ele está lá quebrado, mas se ele é não está alugado, ele não recebendo. sendo pago. É isso que eu falei. Eu lembro isso, então. Se é da prefeitura, eu não sabia dessa história. Agora, se é alugado, quando ele é alugado, se ele está quebrado, ele não é pago. Né? Ele só é pago se ele está funcionando lá. Tanto que isso foi um fator dessa nova licitação, do qual eu quero agradecer o Quilão, da Secretaria de Finanças e o Herb de Administração, que eles fizeram esse novo edital, porque antes, qual era a obrigação? Do município consertar isso aí. Agora não. O novo contrato que nós estamos desde 2020, a empresa é responsável por toda a manutenção. A gente só põe o motorista lá e o combustível. Ou seja, se não está funcionando o caminhão, se está parado, a empresa não recebe. Se a empresa não recebe, o município está tranquilo quanto a isso. Nós tivemos essa dificuldade há uns meses atrás mesmo. Eu não sei precisar dar, mas é da empresa e a empresa não recebe enquanto o caminhão não está à disposição, não está funcionando. Ó, tem o meu irmão tá falando aqui que você tá meio devagarzão, tem um monte de pergunta. Então, você chama no 12, Caetano. Tem um monte de pergunta, mas o prefeito está esclarecendo cada um em todos os pontos e em todos os sentidos. Então tá bom, tá vendo aí, ó? Chama no 12. Vamos lá, para a 6ª pergunta. A lei que trata da inclusão de pessoas com deficiência no serviço público, que fala que cada 1.000 funcionários deveria existir 5% ocupando a vaga.
a vaga está sendo cumprido pela prefeitura? Se não existe essa inclusão, será adotada? Bom, na verdade, a situação da inclusão, nós temos hoje na prefeitura 2.300 funcionários, 2.400 funcionários, considerando o consórcio CRIS. Nós temos já isso, Matheus, em concurso. Sempre quando é feito concurso, já é feito a reserva para esse pessoal, portador de deficiência. Então, geralmente, até quando você é chamado, eu não sei os números exatos, mas quem chamou 5 pessoas ou chamou 4 pessoas, o quinto colocado geralmente é um portador de deficiência. Isso já é feito nos concursos, antes mesmo de eu ser prefeito, já há algum tempo. Já tiveram uma pergunta nesse sentido, falaram assim, mas por que a prefeitura não tem os 5%? É algo que não é simples, não é igual uma empresa privada para a gente conseguir adaptar. Por quê? Na empresa privada você contrata, você manda embora. Já na prefeitura, os 2.400 funcionários que eu estou fazendo são todos concursados. Então, ou seja, se o concurso lá atrás não conseguiu fazer realmente que nós tivéssemos as pessoas, eu não posso colocar lá agora. Então, realmente, ao longo dos anos, eu acredito que isso vai realmente ser cumprida essa exigência, vamos assim dizer, porque atualmente os concursos já têm as vagas reservadas para essas pessoas. Porém, tem outro agravante que dificulta isso. Nós tivemos recentemente processo seletivo. Dos 3 cargos que nós tivemos, não tivemos nenhum inscrito com portador de deficiência. Então, como que a gente vai conseguir colocar? E vai deixar de chamar? Não tem como. Então, existem essas dificuldades, mas a lei, nós já estamos fazendo nesse sentido, para que realmente a gente possa ter a inclusão, do qual defendo plenamente. Matheus, tem várias perguntas que eu não estou fazendo para o prefeito, porque o Valentim já está respondendo aqui. A pessoa faz a pergunta e o Valentim já responde. Então não tem necessidade de... Um abraço para o Valentim, secretário nosso de obra, de planejamento e infraestrutura. A gente comemorou todas essas 3 secretarias, e é uma pessoa, um profissional que eu admiro muito, que tem se dedicado muito junto com a gente. Tá. Vê aí, tem um comentário do meu irmão aí. Você consegue puxar aí, Caetano? Não estou conseguindo. Bom, faz a próxima. Já faz a próxima pergunta que ele responde. Tá, aí você segura até uma aí, tá? 7ª pergunta, Caio. Vamos lá. Foi dito em programa de rádio pelo senhor que a nossa cidade teria um time de futebol profissional, o que até o momento não houve. O que está ocorrendo com a atual administração municipal e diretoria do time? Na década de 90, quando houve o mesmo impedimento, o time ainda continuou fazendo uso do estádio, e hoje isso não acontece. Não seria viável ceder pelo menos o estádio para jogo? Bom, Matheus, é uma discussão que esse ano rendeu bastante, foi a questão do Tupã Futebol Clube. A gente sabe da importância do futebol, o quanto o brasileiro e o tupanense amam o futebol, eu me incluo nesse rol como bom corintiano que sou, mas a questão do Tupã é uma questão realmente difícil. Por quê? Muita gente fala, tem várias especulações, é contra a diretoria, é contra isso, enfim. É lógico que a gente vê que a atual diretoria, tem muitas pessoas que gostam, mas tem uma grande maioria que infelizmente não gosta da atuação, enfim. Isso não vem ao caso aqui, eu não vou esmiuçar essa situação. Porém, sempre tive um bom relacionamento, até então, com a diretoria. Nós tínhamos vários problemas quando a gente ia renovar as vistorias, principalmente a VCB. Nós investimos lá, Matheus, e fizemos uma licitação, a Ramos Jardim ganhou, foi quase 300 mil que a gente fez todas as adequações de AVCB. Estádios que não tem, nós temos hoje, tudo que foi preciso ser necessário feito, nós fizemos para não ter problema dos laudos e coisas nesse sentido. Quando foi, para ser preciso e para que a população possa entender, porque esse lado ninguém conta, fala, é questão pessoal, o Caio não gosta da presidente, não tem nada a ver, sempre a recebi muito bem, Enfim, ela que usava até o Cirção, coitado, falava para o Cirção, não usava não, perdão, mas ela sempre falava para o Cirção falar as coisas na imprensa, mas nunca tive nada pessoal, inclusive não tenho nada, enfim, estou à disposição dela. Porém, quando foi no ano passado, nós estávamos na fase, Matheus, mais crítica da pandemia, mês de junho, maio e junho do ano passado. Nós estávamos tendo de 2 a 3 óbitos por dia.
quando o Gilson, né, que é diretor do Tupã, foi até mim pedindo uma autorização para usar o estádio para o jogo. Eu falei, ó, no momento não tem como, mas eu preciso porque vai ter a competição, eu preciso entregar agora. Foi o máximo que eu entrego, uma carta dizendo que agora, junho, que o pessoal, que nós estamos dando 2, 3 horas por dia, eu não autorizo. Em agosto, eu vou reavaliar a situação. Se a situação da pandemia estiver amenizada, estiver tranquila, eu dou autorização sem problema nenhum. Se por acaso tiver, infelizmente, muitos óbitos ainda, muita transmissão alta, eu não dou autorização. Foi nesse sentido que nós conversamos, pediram ofício, eu fiz ofício e entreguei dizendo isso. Só que eles queriam uma autorização, queriam o que queriam. Eu falei, não tem como eu dar uma autorização no caos que nós estamos vivendo da Covid. Eles ingressaram na justiça. Quando se ingressa na justiça, realmente é um direito de cada um, ou seja, eles demonstraram que não queriam mais o diálogo, queriam mostrar através da justiça. Quando entrou na justiça, eles conseguiram até através de liminar a autorização para utilizar, foi aí que o nosso departamento jurídico, a nossa secretaria jurídica, começou a levantar toda a situação para poder fazer a defesa. E quando foi levantar toda a situação, né, viu várias pendências que o Tupã tinha, né, enfim, não tinha algumas certidões negativas que eram necessárias para qualquer tipo de parceria com qualquer entidade da nossa cidade, usou tudo isso na defesa, apresentou para o juiz, eles perderam a liminar e no final das contas a prefeitura realmente teve o seu direito de definir o que faz com o seu estado municipal. E aí depois disso, eles provocaram isso, eles entraram na justiça, a prefeitura levantou toda essa situação. Agora eu tendo ciência que a entidade tem uma série de irregularidades, como é que eu vou ceder um bem público, né, onde eles utilizam lá não só vestiário, os dormitórios, água, luz, tudo pago pela prefeitura, sabendo que é uma entidade que está com várias pendências. Eu sei que tem dívidas até que vai na casa do 1 milhão, 2, 3 milhões, eu não lembro o valor exato agora. Algumas, eles têm até acordo já na justiça para pagar 5% da bilheteria, enfim, eles conseguem. Se eu não me engano, tem de vários débitos que eles têm, só tem um que eles não conseguem a certidão negativa. E nós informamos até através de ofício, pelo departamento jurídico, que eles apresentem a certidão negativa. Então eles precisam regularizar, se eu não me engano, de todas as dívidas que tem uma de 400 ou 500 mil que está para trás ainda. Eles vão parcelar lá na prefeitura, chegar lá e parcelar, não lembro nem do que é precisamente. Porém, o que eu falei, olha, não tem a questão pessoal. Se eles apresentarem todas as certidões negativas, era uma entidade apta para a gente poder fazer qualquer sessão. Não está sendo apta. Então, mas antes fazia. Antes nós não tínhamos ciência da situação que estava a entidade. Agora nós temos ciência porque nós apresentamos ao juiz a situação difícil. Que nós levantamos, que nós descobrimos, provocados por eles mesmos. Olha como é a ironia do destino. Então, não existe nada contra eles em si. O que eu disse realmente na Rádio Tupã, no programa Show Esportivo, foi numa entrevista que eu falei que seria realmente, e que eu teria uma vontade muito grande, vendo toda essa situação difícil que estava, de juntar realmente pessoas de credibilidade da nossa cidade e montar um novo time. Um time realmente que a população pudesse gostar, porque eu vejo também, escuto muito por parte de empresários, várias reclamações pelas atitudes da diretoria, que não vem ao caso aqui, enfim, que são conversas, não tem nada verídico, não vou afirmar nada. Porém, eu acredito que se a gente conseguisse juntar esses empresários que amam futebol, a gente pode discutir e formar um novo time. Se é essa a cobrança, nada custa a gente poder realmente pensar, juntar quem? Junto o Marola, junto outras pessoas, enfim, empresários que tenham vontade e vamos fundar um novo time para a nossa cidade. A não ser que o Tupã realmente regularize suas situações. Regularizou suas situações, é outra conversa. Aí sim é uma entidade que a gente vai sentar, pôr as regras e falar, você é uma entidade, agora eu não posso, enquanto prefeitura, sabendo que está numa condição irregular, de ceder qualquer tipo de benefício. Eu também venho, Caio, aí na cidade eu escuto também sobre ligas, sobre campeonato. O que você pode me falar sobre isso aí? Na verdade nós temos hoje uma liga, né? Se não me engano, o Kel montou. Certo. O Kel tem trabalhado muito, tem se envolvido agora muito com o futebol. Já disse uma reunião onde fui na Zona Sul, com vários times e tal. A liga, ela precisa também ter toda essa situação. A liga ainda, se eu não me engano, o Kel falou que vai completar 2 anos. Depois disso precisa ter a certidão a utilidade pública municipal para poder receber algum repasse. Muita gente acha que é simples, ou seja, quando se envolve dinheiro público não é simples, ou seja, nós tivemos no passado uma série de coisas erradas que a lei hoje cada vez é mais rigorosa e eu acredito que é bom que ela seja realmente mais rigorosa. Então, ou seja, para poder fazer o repasse com uma entidade,
não é qualquer associação, não é somente a prefeitura, ela quer e passa, não é assim. A CERT mesmo, uma entidade que está há mais de 60 anos no município de Tupã, que tem o beisebol, tem o judô, tem o tênis de mesa, ficou por vários anos sem receber repasse da prefeitura. Por quê? Porque não conseguia se regularizar. A CERT depois, se eu não me engano, há cerca de 4 anos atrás, regularizou todo o estatuto, pegou tudo que precisava, aí voltou a participar e hoje tem aula de tênis de mesa, de judô, de beisebol, né? Recebe as subvenções para isso. Então qualquer entidade, seja o Tupã, seja uma liga, precisa ter toda a documentação. Além de ter toda a documentação, a gente precisa realmente reunir com os times, ver realmente o que cada um, o desejo de cada um. Então nesse ano, é o que eu já disse várias vezes, nós já estamos com o campeonato de Parnaso, tivemos a finalização antes da pandemia, já iniciamos de novo o campeonato agora, que deve terminar logo mais. A gente vai fazer o campeonato amador nos mesmos moldes que foi no ano de 2019, né? 16 times participaram, mais de 70 jogos, ficou um negócio bonito, organizado, sem briga, graças a Deus aconteceu bem. Então o campeonato amador vai acontecer, só que esse ano organizado pela prefeitura. A minha liga quer realizar, a gente precisa ver todas as questões legais, Sim. Precisa realmente ter tudo organizado para ser feito, não é nada contra A ou contra B. Acontece que a gente não pode, porque o dia de amanhã faz um repasse errado, aí daqui 3, 4, 5 anos eu nem sou mais prefeito, vem a condenação do tribunal e eu tenho que devolver do meu bolso o dinheiro. Então não é assim que funciona, né? A gente precisa ter segurança jurídica para fazer as coisas. Entendi. Bem explicado, viu? Sobre liga, sobre o Tupã aí. Sim. Beleza. O Antônio Carlos Busti, boa noite. Gostaria de saber se tem algum projeto sobre os animais de rua para acolhimento, tratamento e castração, porque sei que os voluntários estão sobrecarregados. Se a prefeitura ajudar, nós agradecemos. Desde já agradeço. É o Tuti, tá? Não sei se você conhece. Sim. Bom, Tuti, nós recebemos inclusive uma comissão, né, de voluntários que montaram uma associação junto com o Brito, o vereador, enfim, a gente tem essa preocupação também, não é à toa de que nesses últimos 2 anos a gente triplicou o número de castração de fêmeas, castração de machos, a zoonose realiza já pelo município, e a castração de fêmeas, que eram 300 quando eu assumi, hoje são 900 por ano, e a gente tem que aumentar isso. É lógico que a gente tem discutido, não é fácil, né? Eu disse até para a associação que na época do professor Valdemir, primeiro que precisa ter uma entidade realmente para a gente fazer a doação da área, para poder fazer qualquer coisa do tipo. Existem até deputados que estão interessados em investir recursos, porém, se eu não me engano, nos anos de 2012, algo nesse sentido, né, ou até antes, 2010, né, o professor Valdemir fez a doação de uma área para a entidade, enfim, não tiveram acordo entre as entidades, teve parece que briga entre eles, devolveram a área para a prefeitura. Agora existe uma entidade, Atitude Animal, se eu não me engano, eles já conversaram comigo, eles estão já regularizados há 1 ano, precisa completar mais 1 ano, ter o título de utilidade pública, já falaram a respeito de alguns locais que poderíamos realmente ver e de abrigo, enfim, essa discussão ela está caminhando, né? Mas na prefeitura, o setor de zoonose já realiza a castração de machos, com a prefeitura mesmo, fazendo o agendamento correto, e as fêmeas, né, de cães e gatos, a gente fez uma licitação, o valor graças a Deus foi baixo, e nós triplicamos o número de castração, de 300 para 900, mas a gente quer aumentar cada vez mais. E também sem contar que nós tivemos problemas no passado, né? Esses valores de castração que era para castração, algumas pessoas que recebiam não usavam para castração, usavam para comprar mais ração. Então aí era difícil realmente conter esse público. Então nós temos já conversado com a Atitude Animal, que é uma organização, né, pensando nessa questão do local, e já triplicamos o número de castração, e a gente tem que fazer mais. Eu queria fazer mutirões, mas não dá para fazer mutirão, porque os animais depois que passam a castração precisam ficar em um local por observação, então não é simples, não é fácil, né? E a gente quer ir ampliando o número de castrações do município, mas nós já triplicamos nesses últimos 2 anos. Tudo bem. Tem mais alguma aí? Pode fazer. Pode fazer? Vamos para o 8º então. Falta mais 4, viu, Caio? Tá? Eu sei que tem, viu, pessoal? Eu sei que tem muitas perguntas aqui. Se a gente selecionar todas, a gente vai ficar até 1h da manhã aqui, entendeu? Então, vamos lá. 8ª pergunta. Chacreamento. Todas as áreas serão legalizadas? Em que estágio estão as ações da prefeitura e da promotoria? Na verdade, cada loteamento tem um estágio diferente, está numa situação diferente, né, e está sendo analisado.
Nós, desde que a gente assumiu, a gente discutiu muito, né? O Valentim tem trabalhado muito nisso, nosso corpo técnico, a Carla, que estava como arquiteta do município, inclusive, foi com a Marília, que passou em outro concurso, tem outra proposta, enfim, e a gente tem procurado conversar com todo mundo, né? A Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura do Valentim, ela está à disposição, né, para todo mundo. A gente abriu realmente a oportunidade de cada um vir se manifestar para que a gente pudesse analisar cada situação. Nós tivemos, Matheus, né, quando a gente abriu a possibilidade, mais de 100 núcleos que foram na prefeitura para poder realmente buscar a regularização. Cerca de 70% desses estão bem encaminhados, vão conseguir sua regularização. Eu não tenho o número exato, tá? Estou falando um percentual meio por cima, que foi das últimas vezes que eu conversei junto com o Valentim, né? Então, ou seja, a grande maioria está caminhando para conseguir a sua regularização. Já tem do aeroporto que já conseguiu, né? Tem 4 que já estão próximos de conseguir e vários outros que vão conseguir, porque nós temos uma lei federal que foi aprovada a partir de 2016, onde proibiu novos loteamentos a partir daí, que é aí que estão os maiores problemas, que são os loteamentos mais recentes, do ano passado, de 2020, esses aí que estão nos entraves muito grandes, onde a promotoria realmente fica em cima da prefeitura, cobra para que tome atitudes logo contra isso. Por quê? A situação do Chácara de Recreio, Matheus, realmente a gente vê que temos dois lados aí. A prefeitura, na questão do seu plano diretor, da preocupação do modo geral. O que eu quero dizer da legislação? Por quê? Quando a gente pensa em uma nova área urbana, a gente tem que pensar em toda a infraestrutura. É iluminação, é coleta de lixo, é creche, é posto de saúde. Ou seja, a cidade tem um plano diretor que ela não pode crescer desordenado. Não pode ter rua em cima de rua, né? Fica algo totalmente desorganizado e difícil para a cidade poder se organizar. Então, por conta disso, que a gente tem o plano diretor que tem que ser exigido e que tem muitas dificuldades. Então, nós temos também o outro lado, que é de muita gente, a população, que tem o sonho de ter o seu espaço, que tem o sonho de ter o seu canto, a sua terra, poder passar no final de semana com seus familiares e amigos, que é importante. Só que o que a gente está vendo mais dificuldades, que a gente está esquecendo de quem de fato é o principal culpado dos problemas que estão ocasionando. Por quê? São esses intermediários, as pessoas que venderam e aproveitaram do sonho dessas pessoas que estavam aí buscando realmente ter o seu espaço, o seu canto, e também não fizeram nada na prefeitura. Pelo contrário, as pessoas que estão fazendo esses loteamentos clandestinos nesses últimos anos, que é totalmente proibido, todo mundo sabe que a partir desde então não pode mais, né, está abusando do sonho das pessoas. Quando chega na frente do promotor, fala assim, não, eu vendi 20 mil metros, que é o que realmente está na escritura. Eles que separaram e fica, né, jogando contra até essas pessoas, mas na verdade essa pessoa abusou do sonho das outras pessoas e levou um grande problema para a prefeitura. Ele fala, não é simples regularizar, ou seja, nós temos aí um crescimento desordenado da nossa cidade, desorganizado, e quando a gente tem novos núcleos, a gente tem que pensar em transporte público, tem que pensar em unidade de saúde, tem que pensar em tudo isso. Então, é lógico que a gente quer resolver, né? A prefeitura sabe que é importante cada um ter a sua estrutura, da sua área, e é lógico que a gente fala para todos aqueles que têm as suas chácaras, os seus núcleos, né, que a grande maioria já deve ter procurado a prefeitura, e como eu disse, dos mais de 100, cerca de 70 vão ter um encaminhamento realmente, graças a Deus, que vai dar para regularizar, só que infelizmente nós temos um outro percentual, em torno de 30%, 40%, que não vai conseguir porque é posterior à lei, existe uma certa exigência e a promotoria está em cima da prefeitura. Muita gente fala, você acha que o Valentim, os fiscais da prefeitura queriam multar as pessoas? Ninguém quer multar ninguém, né? Mas a gente tem que realmente cumprir a legislação, o que vem acontecendo. Tivemos até um momento em que chegaram a falar, tem leis em outras cidades que facilitam, isso é lei federal, nenhum município, estado vai conseguir quebrar isso. Não, em João Ramalho tem, na hora que foi ver a lei, os vereadores fizeram juntos, a lei era pior do que nós temos atualmente, que nós estamos executando aqui. Porque a lei lá, dos chacreamentos, exigia que os loteamentos passassem pelo DRAPOAB, que é um corpo técnico da Secretaria de Habitação, que faz inúmeras exigências muito piores do que dá para ser feito aqui com a lei da REURB. Então, praticamente já desistiu-se disso aí, não existe legislação nesse sentido. Infelizmente, tem pessoas que abusam da boa-fé de muita gente e que a gente realmente fica triste com toda a situação. Mas procurem o corpo técnico da Secretaria de Obras, que está à disposição, e o que a gente conseguir regularizar, não tenha dúvida que a gente vai fazer. É o que a gente quer realmente, porque a gente sabe do sonho das pessoas. Perfeitamente, bem esclarecido. Vamos aí para
para a 9ª pergunta. E aí, Caetano, como tá aí? Muitos comentários. Mas como a gente já está chegando ao nosso espaço de tempo, eu vou deixar para você fazer as perguntas que já tá aí para você. Tudo bem, se tiver alguma coisa aí, você chama no 12. Por favor. Eu chamo Que tem gente aqui falando, Caetano, o Caetano tá parado, chama o Caetano no 12. E você sabe o que é, galera? Deixa eu só te explicar. Como eu tô aqui na minha tela, como é muito comentário, eu só sei que do Baracate aqui já tem uns 300, entendeu? Então eu não consigo acompanhar, você entendeu? Vai passando. Então o que acontece? Eu chamei o Caetano para isso, você entendeu? Então, né, Caetano? Vamos chamar no 12 aí. Mas é que tem perguntas que as pessoas fazem que não tem nada a ver com o que o prefeito está explicando. Sim, entendi. Então a gente só tem que fazer as perguntas relacionadas ao governo dele e o que a população precisa saber realmente. Olha, isso é meu assessor, Nossa, tá vendo? Tá bem assessorado, Matheus. Tá bem? Tá bem assessorado. Então tá bom. Vamos lá então. 9ª pergunta, Caio. O empréstimo de 18 milhões feito pela prefeitura foi usado em que forma no município? Era necessário esse empréstimo e quanto será pago no final? Bom, Matheus, nós fizemos, aprovamos na Câmara no final de 2019, um empréstimo junto ao Finisa. O Finisa é um financiamento da Caixa Econômica que era só realizado para cidades acima de 500 mil habitantes, grandes cidades. Cidades menores não tinham acesso ao Finisa, a esse crédito. Quando nós recebemos a proposta, foi avaliado todo o potencial econômico da cidade, o quanto a cidade realmente conseguiria realizar e teria condições de pagar um financiamento. Foi aprovado para a cidade de Tupã, inicialmente, nós podíamos ter uma reavaliação para tentar aumentar o valor de 30 milhões. Várias cidades fizeram. E a gente tem que ver que vários municípios e várias gestões, que nem a macrodrenagem mesmo que nós temos, metade da macrodrenagem foi financiada, o município está pagando tranquilamente, a outra metade foi com recurso do governo federal. Nós tivemos em outras gestões, o senhor Manuel Gaspar, que financiou também a questão de compra de caminhões à época, enfim, teve, se eu não me engano, mas eram financiamentos específicos, tivemos vários financiamentos. Então, ou seja, é igual para exemplificar. Muitas pessoas falam que quando realmente você quer ter alguma coisa, se não financiar, não tem. Seja um carro, seja uma casa, seja várias situações. E os empresários também, quando quer fazer um investimento na sua empresa, comprar uma máquina, eles recorrem ao financiamento. E o Finisa foi um financiamento que abriu para os municípios menores e que a gente fez adesão. Na época, a gente escolheu, porque o Finisa antes só tinha financiamentos específicos, o Finisa era aberto. A gente pegou os dois principais ralos do município, o que a gente mais gastava, que era manutenção de ambulância, manutenção de veículo e tapa-buraco. A cidade estava numa situação realmente muito difícil, esburacada, a malha viária do município já tinha passado de 20 anos e numa situação muito deteriorada. E aí é que a gente, respondendo a pergunta para que foi utilizado, que a gente definiu 8 milhões em veículos e equipamentos e 10 milhões em recapeamento asfáltico. Os 8 milhões nós compramos uma S90, que é a escavadeira hidráulica, que a gente tinha que alugar, mas a gente pagava R$220 a hora para poder fazer a alocação desse maquinário. Era tão caro que a gente fazia somente em casos extremos, que enfim, a ponte rodou, precisa. Hoje essa S90 serve o nosso município todos os dias da semana e tem feito grandes trabalhos, graças a Deus. A gente não está precisando fazer muitas licitações, porque os nossos próprios funcionários conseguem fazer com esses maquinários. Compramos, se não me engano, 4 caminhões basculantes, eu não sei se foi 3 ou 4, 2 caminhões de carroceria, foram 30 veículos pequenos utilitários que davam muita manutenção. Nós compramos vans de 21 lugares para a saúde, vans de 16 lugares com ar-condicionado, 10 novas ambulâncias, demos uma ambulância nova para a Santa Casa. Nós tínhamos uma ambulância circulando na prefeitura, que vinha desde 1998. O odômetro que media quando tinha andado, travou no 1 milhão de quilômetros rodados. E o que acontecia? A gente gastava muito com manutenção de veículo. Por ano, a prefeitura gastava cerca de 2 milhões só com oficina, só com peças e material nas oficinas. Era muito gasto. Então o que a gente falou? Vamos pôr na ponta do lápis. É muito melhor eu pagar
a parcela do financiamento do que ficar gastando todo esse valor por mês com manutenção. E sendo que a parcela do financiamento, a gente teve veículos novos, pela primeira vez tivemos um veículo adaptado para cadeirante. Antes, o cadeirante, quando precisava ir, a gente tinha que ir lá, pegar o motorista, pegar o cara no colo, pôr no banco, fechar a cadeira, pôr no porta-mala para levar. Hoje nós temos uma espinha adaptada para cadeirante, isso nunca tínhamos na nossa cidade. Enfim, várias deficiências nesse sentido, que a gente fez a compra desses veículos novos, as ambulâncias novas. Nós tivemos com isso a questão da economia de combustível, a questão do controle de gastos e principalmente dignidade e conforto para os pacientes poder viajar nas horas que ficavam mais difíceis. Então, ou seja, em vez de gastar um monte de dinheiro com manutenção de veículo, a gente comprou as frotas novas. Em vez de gastar 200 mil por mês, teve mês que chegou a gastar 200 mil com tapa-buraco, a gente paga o financiamento e conseguiu fazer o recapeamento. Nós recapeamos, Matheus, mais de 500 quarteirões na cidade de Tupã. A maioria foi realizada em 2021, até depois da eleição, em 2020 e 2021. Nós revitalizamos de todos os bairros da cidade, nós tivemos ruas. Ah, Caio, faltaram ruas, faltaram. Na época, a projeção é que para ressaltar toda a nossa cidade que precisava, era 40 milhões. Isso a gente não tinha como fazer. Então, nós pegamos as vias principais de bairros, enfim, avenidas de tráfegos maiores, fomos definindo prioridades. E todas as regiões da cidade tiveram recapeamento em algumas das ruas, considerando as principais ruas. Você vai lá na Zona Sul, Lázaro Moschini, você vai, enfim, a Tupis, que estava numa situação difícil. Nós pegamos em vários bairros, várias ruas. Infelizmente, não deu para fazer todos e todas as ruas. Que nem, por exemplo, você pegar o Universitário, nós pegamos as ruas que dão de frente para a escola de Irmanhane, que a gente acredita que tem o maior fluxo. E tivemos que deixar as outras duas para depois. Nós tivemos aí na semana passada, recebemos um moto aqui, anunciando 1 milhão de recap para a nossa Tamoios, que vai agregar grande parte dela. E aí, Matheus, na época o Valentim fez até as contas. Se nós pegássemos aquele recurso que foi investido de 10 milhões e quiséssemos recapear hoje as mesmas ruas, a gente precisaria de valores de 19 milhões. O preço, devido à questão de petróleo e tudo, subiu muito. Então, ou seja, só o que a gente ia gastar de asfaltar agora, se nós não tivéssemos feito há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, nós gastaríamos praticamente o dobro para fazer devido à alta do preço. Quanto vai ser pago? Não tem esse valor exato. A gente já está pagando, né? É um financiamento que tem uma duração de 10 anos, eu vou pagar, se for considerar meus 4 anos, o ano anterior, a maior parte, metade desse período e o grosso desse período, né? Mas o valor, por que não dá para ser exato? Porque nós temos a taxa do CDI. Então, se eu não me engano, tem 1% ao ano, alguma coisa assim, mais o CDI. O CDI é uma taxa que varia muito mês a mês e que a gente não tem uma noção exata do valor. Então, depende muito. Então, não tem um valor exato. Mas é lógico, quando você faz um financiamento, você paga o valor muito a mais no final. Porém, a gente considerando que a gente pôde colocar ambulâncias de qualidade, comprar novos maquinários para agilizar todo o trabalho da prefeitura, que a gente pôde realmente rejuvenescer as principais vias da nossa cidade, com certeza foi um excelente negócio, tanto que a prefeitura continua pagando seus fornecedores, continua pagando o salário dos servidores sem atraso, enfim, tudo tranquilo, e isso é lógico que a gente fez com responsabilidade. A Márcia Valarino, gostando muito da live, bem esclarecedora. Obrigado, Márcia. Minha mãe. Professora. Davi Adriana Bandarchuk, grande pessoa, com certeza trabalhando muito com seriedade e transparência pela nossa cidade. Pode ir? Vamos aí para a 10ª pergunta. A próxima você faz uma aí, tá bom, Caetano? Tá bom? Vamos lá. Um renomado arquiteto da cidade disse ter ótimas ideias de revitalização da avenida, em especial do calçadão. Por que foi contratada uma empresa de fora, já que temos ótimos profissionais por aqui? Contratada empresa de fora? Eu acho que você está falando da época do seu Manuel Gaspar, né? Em 2013, que nós tínhamos falado. Na verdade, não foi agora. Eu fiz uma live com o Edivaldo Sanches. Ele fez um projeto do calçadão lá em Oswaldo Cruz.
Ele fez e deu tudo certo. Sim, sim. E ele queria fazer aqui. Só que é igual que tá essa pergunta, entendeu? Eu acho que isso aí, então, eu acho não, tenho certeza. Isso aí foi em 2013, quando tinha um pré-projeto até de arquitetos nossos, que era a Janazinho e o Valentim. E esse pré-projeto, o então prefeito da época, o seu Manuel, levou, e se não me engano ele contratou os engenheiros da USP, né, para poder fazer todo o projeto, que depois foi discutido e até hoje não foi feito, porque os comerciantes, a população, enfim, se dividiu entre quem queria reforma, quem não queria reforma. Muitos comerciantes com medo que a obra ia começar, não ia terminar, ia ficar aquela coisa na frente do comércio dele. Mas na verdade, essa decisão, Matheus, foi tomada em 2013, há quase 10 anos atrás, né, que foi feito esse projeto. Mas o Edivaldo é autor do projeto do nosso teatro, né? O Edivaldo fez esse projeto há quase 20 anos atrás e eu tive a satisfação de concluir o Teatro Municipal, entregar para a nossa população. Agora a gente está terminando algumas adequações de AVC do Espaço das Artes ao lado, para logo o teatro estar funcionando e atendendo toda a nossa população. O Edivaldo é um profissional fantástico, renomado não só em Tupã, mas em toda a nossa região, e com certeza tanto eu quanto o Valentim estamos lá de portas abertas para recebê-lo, receber as orientações, as dicas dele, enfim, tudo o que ele tiver para sugerir, com certeza é importante e é válido. Então tá bom. E aí, Caetano? Essa é uma pergunta minha. Sua? Prefeito. Sobre a Praça do Estádio. O que está acontecendo ali que está abandonado, está meio no escuro, e é um local que tem bastante pessoas, e tem gente esperando para alugar aqueles quiosques para montar um negócio. O que está acontecendo ali que está abandonado? Na verdade, ele foi uma obra que foi entregue em 2018 ou 2019 e ela não tinha sido ainda completa, né? Mas enfim, na época a decisão foi de se entregar, foi feita a inauguração, né? Levou o nome do Caveira, saudoso Caveira, e não tinha se terminado principalmente essa parte de baixo. Hoje a gente está numa situação difícil, inclusive tem moradores de rua lá, se não me engano, né? E a gente já fez várias avaliações daquele sentido. A gente queria realmente realizar uma terceirização ali, né? Mas a gente tem tido várias opiniões diferentes do que realmente de fato fazer. A última proposta que a gente conversou é transformar aquilo num centro de inovação tecnológica. Nós temos indicação de 3 vereadores, do Lucas Ratano, do Tutu e do Chigueiro, e o Nilton Takahara, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que defende muito isso, onde a gente possa ter locais que surjam novas empresas com essa vocação tecnológica para gerar realmente emprego, renda, né, para a nossa cidade. E na última reunião de secretariado a gente conversou isso, inclusive hoje de manhã o Nilton Takahara mandou mensagem para mim, nosso secretário, né, que está entrando de férias, mas não para de trabalhar, e o Nilton pegou e falou, olha, eu vou estar conversando com o pessoal do Valentim para montar os projetos, porque lá a gente realmente vislumbrou, né, porque se a gente fosse terceirizar também, existia uma série de dificuldades hoje com a incidência da lei, né, a gente tem que pegar uma empresa que faça a exploração, essa empresa depois, se a gente cada um montar de um jeito, fica uma situação também, às vezes não adequada, enfim, o projeto para aquele local que nós discutimos, o último projeto, foi para a gente montar um centro de inovação tecnológica ali, dar vida para aquele local, poder gerar oportunidades de emprego para não só a nossa juventude, enfim, para todos aqueles que possam ter novas ideias. É isso aí. Vamos aí para a 11ª pergunta. Vamos lá. Ainda falta mais 2, viu? E eu vou fazer mais outra aí, tá bom, Caio? Vamos lá. Beleza? Chama no 16, 18? Chama no 16. Vamos que vamos aí. Das obras não terminadas, como iluminação do trevo principal, portal da cidade, parque indígena e dentre outras, por que não foi dado continuidade aos projetos? Foi recebido os valores para execução? Vamos lá, você falou do trevo principal, né? Trevo principal. A iluminação do trevo, se eu não me engano, é algo da época do professor Valdemir, né? Eu realmente, não existe mais a questão da obra parada, do dinheiro, enfim, eu sinceramente não sei como que funcionou, como que foi, né? Mas se eu não me engano teve algum problema com a empresa, acabou indo embora, enfim, e não teve a execução em si. Então o trevo principal, a iluminação,
faz muito tempo. A segunda obra era? Segunda obra teve o Portal da Cidade. Portal da Cidade, nós tivemos aí um recurso que veio na época da pandemia. Nós queremos, o recurso é do deputado Henrique Mizazzi, se eu não me engano, para fazer um portal, para fazer 2 portais. A gente projetou de fazer ali no trevo principal, o outro portal ali no Parque Ecológico, para a gente poder complementar ele, porque até hoje ele não foi completado. Então nós fizemos a licitação, se eu não me engano foram 2 ou 3 licitações, deram desertas, nenhuma empresa quis aparecer, mas é um recurso federal. Eu falei assim, foram pagos hoje, a gente fica um pouco assim porque tem uma burocracia maior, demora mais, porém... Voltou. Olha só, hein? Usar a internet agora. Usar a internet do Caio aqui, ó. Você vê como que é as coisas, né, ó? Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim, ó. Acabou meu 3G, pra você ter uma ideia aí, ó. Foi 11, não sei o que lá pro espaço. Mas obrigado, viu? Você ter... Senão teria finalizado isso daqui. Tá bom, Caio? Mil obrigados aí, tá? Pra você disponibilizar a sua internet pra gente continuar aí, né? Tranquilo. Tá bom? Deus abençoe aí, cara. Senão teria encerrado aqui e tem mais 2 ou 3 perguntas, tá? Vamos continuar dando separado. Eu estava com a obra dos portais, né? Dos portais da cidade. Os portais, nós temos um recurso do deputado federal Henrique Mizazzi, fazer o portal principal e um Parque Ecológico. Infelizmente tivemos 3 licitações, nenhuma teve empresa interessada por conta da época da pandemia. Nós estamos preparando para reabrir a licitação, né? E eu estava explicando que os convênios federais hoje, eu acho muito importante que o recurso nem chega na prefeitura. O recurso é o seguinte, a prefeitura recebe o convênio, assina o convênio, faz o projeto, é aprovado, coloca em licitação. Depois que a licitação ocorre, a prefeitura dá a ordem de serviço. A empresa executa a obra e vai recebendo conforme é feita a obra. E a Caixa Econômica paga direto à empresa, o dinheiro nem passa pela prefeitura. E isso tem realmente sido muito importante. É lógico que a gente sente uma dificuldade, porque às vezes a Caixa demora muito para analisar, né? E pode até defasar o preço, enfim, coisas desse sentido. Mas graças a Deus vem sendo conduzido bem assim. Então nós falamos do trevo principal, que na verdade é um recurso, né, de 10 anos atrás, que na verdade eu não sei de fato como é que ficou, porque foi encerrado, não existe nenhum processo, não está constando com uma hora parada, nada do tipo. O segundo foi dos portais. E a terceira obra qual que era? Indígena. O Parque Indígena. O Parque Indígena é uma obra da época do Ricardo, onde foi licitado, né, uma empresa realmente ganhou, e ela estava fazendo toda a parte de cercar o parque. O tribunal apontou que a cerca que ela estava utilizando não era adequada àquela que realmente estava no projeto de licitação. Então, o que a prefeitura fez, nós glosamos parte disso, não pagamos o cercamento. A empresa se sentiu prejudicada com isso, né, por conta desse prejuízo, mas a prefeitura também não pode pagar algo que não está contingente no projeto, né? Então, por conta disso, a empresa acabou, se eu não me engano, nós conversamos com a empresa, a engenheira responsável, que é a Brenda, tem conversado com a empresa para fazer uma rescisão, né, por conta disso, e aí a gente vai fazer um novo processo licitatório para poder ter uma nova empresa que possa tocar esse projeto. Teve esse pequeno erro de percurso, ou seja, da questão do cercamento, né, do Parque Indígena, porém nós não realizamos o pagamento de tudo isso. Entendi. Vamos lá. 12ª pergunta e a última. Depois eu tenho esclarecimento e mais uma mensagem. Tá bom? Vamos que vamos aí. Nas negociações salariais com funcionários municipais, foi feita uma proposta ao qual não foi aceita. Foi alegado que ultrapassaria o teto de gastos com funcionários. Não deveria existir escalonamento privilegiando os de menor salário diante da situação econômica atual? Bom, isso é uma das situações que o próprio sindicato não formalizou, mas em conversas falou, né, de dar valores diferentes. É uma situação, Matheus, eu acredito, isso é uma situação cai, e o melhor é o percentual. Por que o percentual? Porque o percentual, cada um que fez um concurso tem uma exigência, né? O médico estudou 6 anos ou até mais para isso, o professor estudou determinado período para isso, enfim, cada concurso tem uma exigência, tem realmente
uma forma que prestou o seu concurso. Então, quando você faz de maneira... E na verdade, a gente tem que fazer disso, que é o que manda a Constituição Federal na negociação com o sindicato, como nós estamos feito agora, que é a revisão geral. Na revisão geral, a gente tem que dar valor indistintamente de cada um, né? Então, ou seja, todo mundo tem que receber aquele percentual. É isso que a gente defende, é isso que a gente tem feito. Existem sim os graus menores, que alguns deles precisam ser realmente mais valorizados, a gente precisa pensar em uma situação diferente, mas a gente quer fazer isso, né? Que nem, por exemplo, a gente fez a revisão, viu que o grau 1, 2 e 3 está muito baixo. A gente pode depois, né, realmente ver alguma coisa, eu não sei qual grau que é, acho que é o grau 1 e 2, né, que hoje, devido a essa situação que não se discutiu ainda, está recebendo menos que o mínimo. É lógico que ninguém na prefeitura recebe menos que o salário mínimo, porque tem um decreto que complementa o salário da pessoa. Porém, a gente quer que esse valor mínimo seja desde a base. Então a gente estuda já mandar um novo projeto de lei ou, né, depois dessa negociação, mandar uma nova lei dando um novo percentual para poder realmente melhorar desse grau 1, enfim, que às vezes fica um pouco para baixo. Porém, nós não podemos dar os valores diferentes porque trata-se da revisão geral. A revisão geral tem que ser um valor igual para todos e não podemos fazer essa distinção agora. Mas é lógico que a gente vai estar discutindo e procurando a melhor negociação junto com o sindicato. A gente quer o quanto antes resolver essa situação, Matheus. Tudo bem. Antes de você fazer a última pergunta, Certo. Eu gostaria que o prefeito falasse um pouco sobre o parque linear e a ciclovia naquela pista que vai para o aeroporto. Se já tem uma data para ser inaugurado, como que Exato. Nós temos lá aquele um parque linear que vai ser feito ligando a rotatória ali da Granol até o Relógio do Sol, né? Já está a obra em andamento, uma empresa que ganhou está fazendo, né, toda a parte, infelizmente está mais devagar do que a gente queria, gostaria, né? Porém ela está acontecendo, e ela é nos mesmos modos que eu falei de outros recursos, como é um recurso federal, uma verba do então deputado Evandro Gussi, né, que está sendo aplicada agora, onde a gente quer fazer a primeira pista de ciclovia oficial da nossa cidade e uma pista de caminhada no lateral. A empresa vem e faz, depois que ela faz, ela pede a medição para a Caixa, é feita a medição, a Caixa paga diretamente à empresa, só o que ela é feito. Porque teve período de chuva, levou o par de material embora, o prejuízo não era da população, o prejuízo não era do prefeitura, o prejuízo da empresa, porque é a empresa que recebe mediante o que ela vai executando, né? Vai ter toda a parte de iluminação que está sendo feita agora também, enfim, não dá, infelizmente, para precisar uma data correta da finalização. É lógico que a gente quer o quanto antes, porém, né, graças a Deus está seguindo num ritmo não tão quanto a gente gostaria, mas está seguindo, né? A empresa está fazendo, está sendo feita a medição e a gente tem cobrado com frequência. A gente quer logo entregar essa obra que vai ser a primeira pista de ciclovia da nossa cidade. Tá. Vou fazer aqui mais uma aqui e depois eu deixar uma mensagem aí, tá bom, Caio? Eu também, antes de eu fazer essa pergunta aí, Caio, eu ando muito nesse Tupã fazendo live, as pessoas me chamam muito, e as pessoas, Caio, quando eu vou nos lugares, fazer a live, as pessoas, ela pede muita atenção, fala pro Caio vir aqui, fala, não só época de eleição, mas sempre vir aqui, entendeu? Eu quero que muitas pessoas já viram, outras vão ver, eu queria que você desse essa atenção, entendeu, Caio? Porque se eu for em todo lugar fazer live, cara, eu tô, entendeu? Aí, imagina. Tá, e eu queria que você... Não, a atenção à população, ela é importante, ela é necessária, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e não só a população, como já recebi feedbacks desse, Caio, nos últimos 1 ano e meio aí, você não está mais tão presente, é algo que eu principalmente sinto, porque infelizmente, aí hoje muita gente esquece, nós tivemos uma pandemia, a pandemia que veio com restrição, que veio com uso de máscara, que veio que a gente tinha que ficar em casa, que a gente não podia ir em nenhuma festa, em nenhum evento desse sentido, né? E como que eu, com tudo que eu vinha vivenciando, vendo as pessoas internadas, necessitando às vezes de leito, óbitos acontecendo, iria descumprir aquelas regras, né? De realmente manter distanciamento, de ficar em casa nos finais de semana, de realmente cumprir aquilo que a legislação mandava. Então, por isso que, infelizmente, acabaram-se aqueles eventos, né, que a gente podia estar sempre em todos os lugares, mas graças a Deus, Matheus, isso está voltando. E é lógico que a gente quer ir muito, né, poder voltar cada vez mais para esse convívio, olho a olho,
poder realmente sentir a necessidade de cada morador, de cada bairro, de cada local. E pode ter certeza que isso tende a melhorar daqui para frente. Com certeza. Fazendo a última pergunta aqui, tá, Caio? Eu queria que você desse uma atenção sobre esclarecimento sobre a iluminação. Bastante gente aqui nessa live, entendeu? Perguntou sobre isso. Nós tivemos ontem, eu não sei quem puder entrar na minha página vai ver, nós tivemos um problema muito sério. A iluminação, sempre no final de ano, começo do ano, já faz vários anos, vem tendo problemas. Isso sempre agrava esses problemas e depois se regulariza a situação. Porém, nesse ano agora, nesses últimos meses, nós tivemos um agravamento muito grande da questão da iluminação pública. Em outubro do ano passado, acho que todo mundo deve se lembrar, nós tivemos uma tempestade de areia. Tempestade de areia, inclusive, tivemos uma vítima fatal em Tupã, o cara estava trabalhando na obra, o grupo caiu em cima dele. Aquilo danificou muitos pontos da nossa cidade. Depois entrou o mês de novembro, nós tivemos falta de material por alguns períodos, se não me engano foram vários momentos em que a empresa que ganhou a licitação para entrega de material falava que não estava vindo lâmpada, reator da China, não conseguia fazer a entrega e a gente ficava sem material. Depois veio dezembro e janeiro é chuva, quando tem chuva diminui os dias que a empresa pode trabalhar para trocar lâmpada e aumenta o número de lâmpadas queimadas. Então, e também ainda tivemos o encerramento do contrato da empresa que estava há alguns anos já, muito dedicados à empresa que estava, porém todas essas circunstâncias agravaram muito a nossa situação. Tanto que nós tínhamos aí cerca de 2.000 pontos queimados. Nós procuramos uma solução rápida e principalmente uma solução efetiva. Por quê, Matheus? Também os próprios meninos que trabalhavam reclamavam, o material, a lâmpada que chegou aqui, a gente coloca no poste, dá 2 meses queima, tem que voltar lá de novo. E a empresa é contratada para prestar o serviço para poder realizar o serviço. O material é a prefeitura. A prefeitura, por que a prefeitura compra material ruim? A prefeitura é licitação. Eu não posso escolher a lâmpada que eu quero comprar. Eu tenho que colocar na licitação, eu quero uma lâmpada de 100 watts. Vem as empresas concorrendo. Quem ganha, infelizmente, essas chinesas, às vezes um material mais porcaria, a gente não pode colocar na licitação, eu quero uma lâmpada de 100 watts da Philips, que é direcionamento, eu não posso fazer, eu sou proibido. Já a iniciativa privada, ela pode escolher e comprar aquilo que ela quer e o que ela vê de mais qualidade. Então, o que a gente fez? Para resolver definitivamente o problema que já começou e a gente acredita que vai resolver. Buscamos modelos de cidades maiores que Tupã. Como é feito? Não é feito só a contratação do profissional para realizar a troca e a gente dá o material. É feito tudo. Ou seja, a gente contrata uma empresa que vai ser responsável pelo material, pela troca, por tudo. Por quê? Porque quando a empresa é responsável pelo material, ela tem condições de comprar um material de melhor qualidade. E como são feitos nas outras cidades? Porque geralmente ela paga por ponto. Então a empresa podia querer trocar mais para ganhar mais. Não. Nas cidades maiores é feito um valor médio. Então pega que nem Tupã tem 11.000 postes. Quanto seria o valor médio por poste para dar manutenção durante o ano inteiro? Então, ou seja, eu vou pagar um valor médio para a empresa por mês, para que durante o ano inteiro ela seja responsável pela manutenção da iluminação pública da cidade de Tupã, que é o que vai acontecer a partir de agora. Nós tivemos 7 empresas concorrentes, que vieram aí de fora, ganhou uma empresa de Minas Gerais, ela toca mais, a princípio até fiquei com receio, porque o valor estimado era de R$ 126 por ponto, que ela fez os orçamentos, vai para a licitação. Começou a licitação, já os lances eram de R$ 80, terminou em R$ 41 por ponto. A gente gastava, com o contrato anterior, contratando a empresa, com material, gastava em média R$ 96 por ponto. Já vai ser 41, menos da metade. E a gente ficou com receio da empresa, mas fomos ver uma empresa que trabalha em mais de 200 municípios, do porte ou maior que Tupã, tem alguns até menores. Essa empresa, ela recebe por mês, portanto ela vai receber esses R$ 41 por ponto por mês, durante o ano inteiro. Qual que é o objetivo dela? Realizar toda essa troca. Ontem chegaram 4 caminhões, eles vão ficar nos próximos dias fazendo mutirão para regularizar a situação. Os 4 não vão ficar sempre, porque tem as outras cidades para atender, mas no mínimo vai ter 1 ou 2 caminhões aqui. Porém, eles estão fazendo esse mutirão porque a situação está muito difícil mesmo. E agora eles recebem por ponto por mês. Então qual é o interesse deles? Realizou a troca, não voltar mais lá. Porque se a empresa voltar lá, é prejuízo para ela, porque ela já vai receber o valor fixo todo mês. Então o que acontece? A empresa acaba trazendo material de melhor qualidade, realizando o serviço. É de LED essas lâmpadas? Não. A manutenção, eles estão realizando a manutenção. LED é o segundo passo. Agora, graças a Deus, a gente está com essa empresa, a gente procura realmente. O Valentim, como eu disse, ficou ontem, no sábado de manhã, até a hora do almoço, para poder entregar os pontos separados por bairro para a população. E que está realizando já essas trocas. Nós estamos com o georreferenciamento. Nós estamos referenciando cada poste. Tupã
vai ser, assim é a nossa perspectiva, Matheus, a primeira cidade do estado de São Paulo que vai fazer uma inovação na questão da iluminação. Em que sentido? Nós contratamos já a empresa que está fazendo o georreferenciamento e vai georreferenciar os postes. Então a empresa vai passar em todos os postes da cidade, vai chegar no lugar com o celular, vai tirar foto do poste e vai georreferenciar. Vai ser aquele local, vai marcar certinho. Nós vamos ter todos os postes georreferenciados. Eles vão colocar uma placa no poste onde vai ter um QR Code. O que vai acontecer mais para frente, Matheus? Você, quando precisar trocar a iluminação pública, você não vai precisar abrir uma chamada na ouvidoria para dizer, ó, eu preciso que na rua José Bonifácio, número tal, faça a troca de lâmpada. Não, você vai apontar o QR Code, marcar que é a troca de lâmpada, ponto. A equipe já vai receber o local exato da troca da lâmpada. Porque às vezes até a pessoa marca o número errado, fala, ó, Rua São João, número 10. Mas não é número 10, é mais para frente, poste, entendeu? O georreferenciado vai ser no local exato. Isso já acontece em algumas cidades do sul e da Bahia. Em Tupã, né, a empresa diz que vai ser case, ou seja, vai ser modelo do resto do estado de São Paulo, será a primeira cidade que nós estamos projetando fazer isso. E logo na sequência, a gente quer realmente levantar o projeto para trocar tudo por LED. Tudo bem, bem explicado as duas perguntas. Eu quero só chamar a atenção aqui, cara, que todo mundo tem um espaço na live. Essa live aqui, ela não está degredindo a sua imagem, tem comentários aqui e tudo. Cada um tem um espaço, tá? Eu queria agradecer a oportunidade, viu, Caio? O intuito aqui é falar sobre Tupã, não sobre falar sobre sua pessoa, entendeu? Então eu tento conduzir da melhor forma possível. Você entendeu? Eu tenho o Caetano do meu lado aqui, assessor. Então, não é programa de baixaria, isso daqui é um programa Chama no 12. Isso aqui foi um sonho que eu fazia lives no Brasil, que eu falei assim, eu falei para minha família, um dia eu vou fazer das pessoas daqui de Tupã. Quem tiver interessado aí, é só me chamar que a gente faz também, entendeu? Então eu queria, antes da gente finalizar, tá, Caio? Uma mensagem, eu vou falar de novo os patrocínios, aí a gente você fala uma mensagem e a gente encerra, tá? Queria agradecer o Caetano também, muito obrigado. Vai ali, Caetano, do lado ali do... E eu queria também agradecer ao prefeito por participar no Chama no 12 e ficou muito bom o esclarecimento. Matheus, vem você também. Todo mundo... Hã? Você nunca aparece, pô. Vem você também. Participar do Chama no 12. Que isso, Matheus. Mas vamos lá, cara, já que eu não Vem cá, rapaz. Oxe. Aí, ó. Você aqui é o grande autor de tudo isso. Tudo bem, obrigado. Tamo junto aí. Então, Aí, ó. Bom aí, ó. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, Caetano. Obrigado, Matheus aí. Isso é fantástico. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Caio? E vamos aí falar as pessoas que confiam no meu trabalho aí, né? Graças a Deus só está crescendo. Queria agradecer a Eliane da Construserve, o Auto Escape Carijóis do Mumu, Móveis União do Danilo Toso, Chique Bazar do meu amigo Caetano, Atacadão Pet do Soró, Diego Saia, Boteco do Preto, RL Bis, Motoboy Já do Papel, Kleber Plenos, a Doaquil, Conveniência Dondon, Espaço Mulher Vera Cabeleireira, Rodrigo Design. Quero agradecer também Lance Certo do Anderson Salgado, Pizza Trem do Mário, Digão Bitorneiras, Besic da minha grande amiga Daiane, Dr. Carlos Luiz Lux, muito obrigado, KM Motos do meu grande amigo Bruno, Renato Figueiredo aqui que eu dou o espaço aqui da FADAP também, muito obrigado, Renan Silveiro, César da Vidraçaria Imores, Borracharia Tabajara do meu amigo Newton, Rede Drogão Popular do Bidi, Paulo Oliveira lá de Arco-Íris também, a Cervejaria Burger do meu grande amigo Juliano, Estilo Hair Roberto Rodrigues, Espetinho do Gordão, meu amigo Rodrigão, MSC do Kel e Pizzaria Bom Gosto da minha grande amiga Iris, Rangers, grande amigo Júlio Evangelista e do Joia do Delta aí. Só vai crescendo aí. Queria agradecer aí também a todos que vão passar nessa live, que já passaram, tá? Que depois vão assistir. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Caio, aí para todos aí você pode abrir seu coração aí, você fica à vontade aqui. Que a intenção aqui é o Chama no 12, tá?
Então fica aí. Bom, Matheus, primeiro de tudo, parabéns, né? Parabenizar você, o Caetano, né? Pela condução. A gente realmente tem ouvido falar muito, muito bem, e é o que eu pude sentir à vontade para a gente poder conversar, responder as perguntas, enfim, sem combinar nada, né? Sem ver nada. Enfim, nós pudemos aí realmente ter um bate-papo muito agradável, muito bom, esclarecedor, né, para a nossa cidade, e a gente está à disposição. Eu pedi isso no começo, né? Não tem nada para esconder, tem muito para mostrar. É lógico que acaba-se em muitas situações gerando muitas dúvidas, muitas discussões, enfim, infelizmente a gente tem isso em todo lugar, mas a gente está à disposição. E o que eu falo, né, a gente pode até às vezes errar, mas não jamais com a intenção de errar, né? Às vezes pode ser realmente sem má fé nenhuma, porém a gente tem responsabilidade de poder realmente fazer as coisas de maneira correta, e é isso que eu garanto para a população, né? Fazer aquilo que a gente acredita, fazer aquilo que a gente realmente ama. A gente ama essa cidade, e o que a gente precisa é de cada vez mais pessoas torcendo pelo bem, né? Torcendo para que a gente possa vencer, para que a gente possa progredir, né? Eu vejo tantas pessoas que infelizmente às vezes querem ver briga, querem ver discussões, querem ver confrontos. Esse não é o caminho, né? Infelizmente, não só o município, o estado, o país, o mundo hoje vive muito essa situação de guerras e conflitos, né? A gente precisa sempre buscar ter respeito uns com os outros e realmente construir uma sociedade melhor. E é o que a gente vai fazer, porque a gente tem fé realmente que o tupanense é uma pessoa boa, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa gentil, uma pessoa que quando realmente precisa, a gente sempre está pronto para poder fazer as melhores coisas. E a nossa cidade, com certeza, nesse pós-pandemia, é o que a gente deseja para ela, que ela realmente possa crescer, que ela possa se desenvolver. A gente tem inúmeros projetos, desenvolvimento econômico, geração de emprego, enfim, turismo, que a gente quer agora, né? Graças a Deus, acabando essa pandemia, a gente poder desenvolver a nossa cidade. E cada um realmente, né, sabe aí o seu dia a dia, a sua luta, né? E o que eu sempre peço a Deus é que a gente possa cada vez mais se tornar pessoas melhores. A gente tem os nossos dias ruins, a gente tem os nossos dias bons, mas a gente sabe, né, uma coisa que eu sempre carrego comigo, Matheus, é que vai passar, né? Quando a gente está num momento ruim, é o que nos dá força. A gente saber que aquela situação vai passar, né? Então a gente tem força para superar. Quando a gente está num bom momento e sabe que aquilo também vai passar, isso nos dá humildade, né, para enfrentar várias situações e conseguir realmente, né, sermos pessoas melhores e saber que cada dia a gente sempre precisa fazer o bem para poder ter aquilo que a gente realmente quer de melhor. E é isso que eu digo a toda a população. Pode ter certeza que eu vivo essa cidade, eu amo essa cidade. A minha vida 24 horas é dormindo e acordando pensando em Tupã, e vai ser assim até o último dia do meu mandato. Qual que é o seu maior sonho? Olha, Matheus, eu não tenho um sonho específico assim, dizer para você, eu quero aquilo, eu quero isso. Meu maior sonho é poder continuar realmente fazendo cada vez mais o que eu amo fazer, que é realmente ajudar as pessoas a transformar as realidades. Meu muito obrigado. Deus abençoe, tá, Caetano? Meu muito obrigado. Você quer deixar alguma coisa aí? Falar alguma coisa? Finalizar? Não, agradecer a todos que participaram da live e que mandaram as perguntas, só que foram muitas perguntas, não consegui fazer todas as perguntas, mas as perguntas que mais se interessavam para a população eu fiz e o Caio esclareceu. Tá bom, então eu vou encerrando por aqui. Meu muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, viu, Caio? Deus abençoe aí. Amém. Que Deus te dá muita sabedoria, amém, muita paciência, tá? Que você continue aí com essa luta firme aqui em Tupã, entendeu? Tem suas coisas, mas tem seus lados bons, entendeu? Que você continua firme e reto, tá? Que Deus abençoe aí, amém, e chama no 12. Chama no 12. Abraço e obrigado aí por você ter voltado a minha net aí, senão ia finalizar aqui, tá bom? Valeu. Até a próxima entrevista. Abraço.